a nossa mitocôndria é da mãe. Então, o nosso DNA ele é materno, ou seja, a energia que o Duda tem é de você, a energia que eu tenho veio da minha mãe. E digo mais, você pode ter uma alteração da sua atenção porque você está ansioso. Quando você está ansioso, você fica desatento. Então, nem sempre a desatenção é um TDAH e tem que ser tratado com esse remédio que estimula. Mesmo a pessoa que fala para você, não, eu durmo menos. Se você submetê-la a um teste de atenção e convencê-la a dormir mais, no teste ela melhora, mesmo que ela não perceba. Mas eu digo que é uma substância órfã. Ninguém fala dele. Então, é uma pena. Eu não conhecia. Eu queria aproveitar então e a gente desenvolver um pouco mais sobre esse assunto, porque vai ficar como um registro histórico aqui. Então vamos lá. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui de Orgnagli, um encontro de gerações. O nosso convidado de hoje é um psiquiatra nutrólogo muito interessante, que tem uma trajetória incrível. Um mineiro de Juiz de Fora, chamado Dr. Frederico Porto. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada você estar aqui com a gente, isso que é muito bom. Presença. E a gente começa falando de saúde mental, porque acho que é o grande tema nesse momento. Sim, né? sim. Aumentou o interesse na saúde mental ou a necessidade de se interessar pela saúde mental? Eu acho que nós resolvemos as doenças infecto-contagiosas e com isso sobressaiu as doenças mentais. E não há dúvida, com as décadas isso foi piorando. Né? Acredita-se que hoje tem 970 milhões de pessoas no mundo, lembrando que tem uns 7 bilhões de pessoas no planeta que sofram de algum transtorno mental. A chance de um americano ter um transtorno durante a vida é de 30%. Ou seja, um em 3 americanos terá um transtorno durante a vida. Isso pode ser uma depressão, pode ser Sim. sei lá, uma um depressão, autismo descoberto isso, tardiamente. Uma fobia, um síndrome do pânico, uma ansiedade generalizada, uma depressão, um transtorno bipolar, um surto psicótico. Ele vai ter um desses. Tá? Então, é uma epidemia. E diferente de todas as outras especialidades, não é só o remédio que vai resolver. Isso também acontece porque nós estamos perdendo nossos vínculos sociais, não é isso? Sim. Quando você morava no Juiz de Fora, você conhecia o vizinho, né? Tomou café. A gente foi perdendo isso. E faz parte da natureza ter essas conexões da nossa natureza. Sim. Então, isso foi nos deixando mais fragilizados. Por isso que a incidência de transtornos mentais numa área urbana é de 2 a 3 vezes maior do que na cidade do interior. Porque na cidade do interior você vai na praça, encontra, joga dama com fulano, conversa com outro, né? Minha mãe sai para andar na cidade dela, a cada 10 passos ela para cumprimentar alguém. O exercício fica prejudicado, mas as relações pessoais ficam melhoradas. É isso mesmo. A mistura das atividades. E também você tem um lastro na natureza, né? Você sabe quando está chovendo, quando está frio, quando vai chover. Exatamente. E a gente perde isso com o controle. Tudo tem ar-condicionado, a gente tem controle absoluto sobre o ambiente aqui. A gente perde a intermitência da vida. Então, o que é a intermitência? Quando nós vivíamos na natureza, você tinha o frio e o calor, você tinha sede, fome. Hoje não, você está na mesma temperatura, como o Duda falou, você fica em 21 graus o dia inteiro. Você bebe água o tempo, você não tem sede, você não tem fome. Então, o nosso sistema é como se você não fizesse atividade física. Por que você faz atividade? Você força o músculo, um leve estresse, e ele cresce. Então, nós fizemos o que com o nosso sistema? A gente não submete eles a estressores. Então, um dos problemas é esse. Por exemplo, a gente não tem sede mais, né? Você bebe o tempo todo. Eu achava que só a terceira idade que não tinha sede. Mas não, porque os sensores vão ficando mais alterados. Agora, olha que impressionante. Muita gente acha que a gente não pode ficar comendo o dia inteiro, correto? Sim. Então, a gente deveria, cada vez mais, nós sabemos que você tem que comer menos vezes ao dia, né? Ninguém se pergunta, será que a gente tem que ficar tomando água o dia inteiro? Provavelmente não, porque lá no tempo das cavernas, o Homo sapiens era nômade. Então ele achava uma fonte d'água aqui, andava mais 10 horas, achava outra fonte d'água, então ele sempre tomou água de gole. Porque cada vez que você beberia com água, você aciona seu rim, você absorve sódio, entende? Então provavelmente, igual você não pode ficar comendo o dia inteiro, você provavelmente deveria tomar água, meio litro agora, meio litro daqui 3 horas, meio litro.
Não é isso que acontece. Muito se popularizou de acordar e já tomar um copão de água. Sim, pontualmente. Isso é tranquilo. Sim. Eu tô falando que, né, a pessoa agora anda com o vidro d'água. Não tem problema, mas você não pode ficar bebendo o tempo Stanley, todo. as garrafas de vidro. Mas eu achava que o ideal era tomar golinhos. Mas você entende? Porque se você não pode comer o tempo todo, por que você pode ficar bebendo? Nós não fomos desenhados para isso, porque nós, da mesma maneira que a gente não tinha comida o dia inteiro, nós também não tínhamos água o dia inteiro. A gente encontrava uma poça d'água, uma água potável, vamos dizer assim, você tomava 1 litro só, aí você ia andar, aí você encontrava outro. Você repunha a água, né? Você repunha água. Você fazer uma garrafa era um inferno, né? Tinha que pegar uma pele de animal. Uma época nem tinha, exatamente, já foi depois. Ou fazer um barro, né? Uma moringa. Isso foi depois, né? Sim. Quando nós éramos nômades, provavelmente a gente circulava passando por fontes d'água. Né? Então, e uma coisa muito interessante que eu vi você falando, e eu nunca tinha prestado atenção nisso, curiosamente, né? Porque a gente hoje tem muita distração, está ultra conectado o tempo todo. A atenção é um dos recursos mais escassos que a gente tem. E aí você falou uma coisa que me abriu a cabeça e falei, óbvio, como é que eu nunca tinha visto dessa forma? Que é como a gente está sempre prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo e a gente tem mais propensão a registrar as coisas negativas, o que a gente acaba guardando na memória é justamente as perdas, as coisas negativas. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa teoria. As emoções negativas, nós temos emoções agradáveis e desagradáveis, né? Positivas e negativas. O que nos levou a sobreviver foram as emoções negativas, o medo e a raiva em especial. Nós temos 5 emoções primárias, igual você viu em Divertidamente. Alegria, tristeza, medo, raiva e aversão ou nojo. Então, o medo e a raiva são as emoções mais fundamentais de todas. Então, você viu topava com um bicho, ou você fugia dele por medo, ou você brigava com ele com a raiva. Nas emoções só tem uma, né? Só alegria. Então, quando você está desatento, a única coisa que é acionada no seu sistema é um instinto de sobrevivência, que é por algo negativo. Então, quando a gente está desatento, a gente só experimenta, no fundo, a parte negativa da vida, nunca a parte positiva. A atenção, então, é um recurso mais escasso porque nós não estamos aqui mais. A gente está sempre em outro lugar. E quando você faz isso, você perde a profundidade da existência. Né? Então, assim, né, igual nós estamos conversando aqui, imagina se a gente estivesse olhando no celular. Você perde isso, né? Porque tem um nível da conversa que não é a palavra, uma outra coisa. Uma conexão. Isso, então essa é a presença. E é isso que a gente está perdendo. Então você perde a qualidade da interação com as pessoas que a gente ama, você vai jantar, né? Então nós temos que nos vigiar para alguns momentos deixar a mídia de lado e interagir. Não só pelo afeto, pela emoção, mas por causa da produtividade. Olha que interessante. O cérebro, o córtex pré-frontal, que é a parte mais importante e nobre do nosso cérebro, eu digo que é uma bicicleta na 10ª marcha, aquela marcha pesada, que é boa depois que você pega a velocidade. É ótimo depois que você pega a velocidade, para arrancar é uma tristeza. Então, mas o córtex pré-frontal é só uma bicicleta na 10ª marcha. Então, eu começo a trabalhar aqui. Aí eu vou pegando embalo, aí alguém me interrompe. O celular vibrou, eu faço isso. Não que eu faço isso, a bicicleta para. É o sinal vermelho, você está ali pegando, fechou o sinal. É o efeito pit stop. Aí você volta, né, igual na Fórmula 1, aí você volta, você tem que arrancar de novo, aí alguma coisa distrai, você para. Então a pessoa termina o dia destruída e ela, na verdade ela não fez nada. Sua mãe como jornalista vai entender. Um escritor, todos os escritores da história, eles tinham basicamente a mesma rotina para escrever. Eles ficavam 3 horas pela manhã escrevendo. Eles não escreviam 3 horas. Eles ficavam 1 hora aquecendo, aí escrevia 1 hora e revisava o texto, anotava algumas ideias para o dia seguinte. Porque ele sabia que ele tinha que aquecer durante 1 hora. Então, é um tipo de trabalho difícil. Escrever é talvez a atividade mais difícil que nós podemos realizar intelectualmente. Hoje, como que a gente consegue fazer isso? Se a pessoa é interrompida agora das 5, 10 minutos, ela não coloca o cérebro dela na melhor performance possível. Porque não existe multitarefa. A gente muda de tarefa. Então, quando o telefone vibra, eu mudo para ele. Parou a bicicleta. Aí eu volto para cá, a bicicleta começa de novo. Aí eu paro, entendeu? Então, se tem algo para produtividade que a gente pode fazer, é tirar todas as interrupções possíveis. É se concentrar. Isso. Mas isso é treinável? Por exemplo, no caso de um atleta, ele pode ser especialista, por exemplo, futebol, diferente de uma corrida de média a longa distância. Isso. Então, o futebol é muito conhecido por essas mudanças bruscas de direção. Sim. Tá todo mundo tranquilo, de repente a bola foi para um lado, vai todo, arranca, corre ali. Sim.
sei lá, 30 metros, aí para de novo, interrompe. Isso é treinável ou mesmo treinando ao máximo, a gente nunca vai sempre funcionar aquém da nossa capacidade, vai sempre ficar cansado? Porque essa analogia que eu fiz foi mental. Né? Sim. Mas mesmo um atleta, como você deu o exemplo, ele te relata um estado que ele chama de flow, de fluxo. Sim. Né? Ele fala assim, você que deve praticar uma atividade física, como eu corro, eu não sei porque tem um dia que eu corro muito mais. Então, o atleta de elite, ele de alguma maneira ele consegue entrar nesse estado com mais frequência. Então, mesmo que o futebol ou o esporte tem momentos de parada, de arrancada, ele está inteiro ali. Né? Ele está inteiro. Ele não pensa. Você concorda comigo? Quando o cara por que o cara erra o pênalti? Porque ele tem que pensar. Se ele pensa, ele erra. Na verdade, ele não pode pensar. Então, ele está imerso completamente na atividade. É um estado de presença profunda. Por isso que o esporte é tão fascinante. Porque quando você está numa prática de um esporte, disputando, se você pensar, você erra. Sim. Então, você tem que dar inteiro. Então, presença pura. Não, eu estou falando no sentido de uma comparação, uma analogia, assim, assim como o preparo físico, você consegue treinar um pouco mais para ter um tipo de preparo específico para uma determinada... E hoje em dia o ambiente puxa a gente para ter uma vida mais dinâmica ou fazer mais coisas ao mesmo tempo. Isso. A gente consegue treinar a nossa mente para minimizar um pouco esse... Igual um músculo, você consegue. Então, o que você tem que fazer é assim, foi na minha geração da sua mãe, para mim é nítido, eu consigo sentar e ficar 10 horas estudando. Meus filhos, mesmo estudiosos, eles não conseguem fazer isso. Porque né, o meu gap de distração, né, eu consigo ficar como se fosse um músculo mais treinado. Porque eu não nasci com rede social. Então a gente tem que treinar. Você vai treinar como? Você pratica igual um peso. Você consegue ficar 20 minutos concentrado, 20 minutos. Um dia você aumenta para 25, entendeu? Mas o primeiro passo é tirar as distrações externas, porque também a gente se distrai internamente. Não é? Mas se você tira a notificação do celular, a notificação da tela do computador, aí pronto, já melhorou. Aí você vai lidar com as suas interiores. Aí é isso que eu estou te falando. Então você vai ver que você consegue no início ficar 15 minutos. Mas com o tempo você fica 20, 25. Né? Então é um músculo, é um treino. Mas quem fizer isso tem uma vantagem competitiva, ainda mais agora. Porque ele consegue experimentar o máximo da capacidade cognitiva dele. Igual um escritor fazia. Não é isso? Que a gente acha que, Voltaire, Hemingway, sentava e escrevia. É um ato cansativo. O cara fica 3 horas escrevendo, todo dia. Por que 3 horas? Porque ele não aguenta, ninguém aguenta mais que 3 horas desse tipo de atividade, igual um atleta. Não é isso? Um atleta treina amanhã. O resto você vai fazer massagem, né, alongamento. Depois ele pode ter um treino à tarde. Isso, mas é mais leve, né? O treino pesado. Mas ele dorme no intervalo. Eu estou me baseando no Cristiano Ronaldo, porque a rotina dele é essa. Ele treina de manhã, daí ele dorme. Isso. Ele tira uma soneca, daí ele recupera. Come, depois ele faz de novo, depois ele tira outra soneca. Essa coisa de descansar. Dormir depois do almoço, dormir, fragmentar de uma maneira fragmentar. Exatamente. O dormir só à noite foi algo da Revolução Industrial. Originalmente, nós teríamos 2 períodos de sono no dia. Você dormiria à noite e teria um cochilo, uma sesta. Né? Na sexta hora do dia, você dorme 30 minutos. Você não pode dormir 1 hora, porque senão você cria você não pode ter um ciclo de sono, porque senão você acorda grogue e tal. Mas é muito saudável ter um cochilo de 30 minutos, que é isso que o Cristiano Ronaldo está fazendo. Nós somos desenhados para isso. A gente não faz desde a Revolução Industrial. O Duda faz. Agora chama Power Nap, né? Power Nap. Em inglês. Isso aí. E você dorme também? Quando eu posso, eu durmo, né? Mas eu gostaria de ter esse hábito. Aliás, o Abílio Diniz tinha esse hábito, né? Ele cochilava todos os dias depois do almoço. 30 minutos. Não, para mim até menos. 10 minutos já funciona. Eu não preciso botar despertador. E as primeiras vezes que eu fui sentindo eu acordava, eu olhava assim no WhatsApp. Não, eu mandei mensagem há 12 minutos atrás. É impressionante. Eu estava pensando, não é possível. Parece que eu dormi 2 horas. Você acorda restaurado. Aí acorda eu não consigo dormir 10 minutos. Mas você tenta? Tem que tentar. Não, eu vou ficar para dormir de noite já é um drama, mas depois do almoço. Impacta no sono positivamente, te dá essa cochiladinha à tarde? Quem tem dificuldade de dormir, igual a sua mãe relata, ela tem mais, ela tem que testar. Para quem não tem problema de dormir à noite, o cochilo faz muito bem. Então a gente tem que saber, porque tem pessoas que às vezes de dormir 15, 20 minutos durante o dia atrapalha o sono à noite. Isso é a minoria. A maioria teria um ganho, como você percebe, um ganho de energia mesmo.
que é diferente aquele esgotamento que a pessoa tem assim, 5 horas da tarde, 4, né? Tem dia que a gente fala, é isso? Esse é um crash. Esse é algo interessante. Por exemplo, a cafeína, ela tira o nosso cansaço. Você sabe que o café nos engana. À medida que o dia vai passando, nós vamos tendo um resíduo do nosso metabolismo chamado adenosina. Então, quando vai acumulando adenosina, até a noite você dorme. A gente não dorme por causa da melatonina, você dorme pelo excesso de adenosina. Quando você toma o café se liga à célula e não deixa a adenosina ligar. Então, você não percebe que você está cansado. Só que se você continuar, né, não atendendo a sua demanda de cansaço, né, de recuperação, chega uma hora que aquele tanto de cafeína não dá conta de bloquear a adenosina. Aí você tem uma queda abrupta. Você fala, nossa, eu fiquei mole. Porque uma hora aquela adenosina tem que ligar na célula. Né? Então, esse crash de cafeína advém disso. Então, por isso que eu sempre digo, o café te tira o cansaço. Quem te dá energia é dormir bem, atividade física, cuidar da mitocôndria. Isso te dá energia. Você aumenta o seu tom de energia. Então vamos à mitocôndria. Como é que cuida da mitocôndria? A mitocôndria está no auge, né? Está na moda. Está na onda. É a história mais fascinante da biologia, a mitocôndria. Sua mãe vai lembrar do Carl Sagan, não lembra? Cosmos, né? Claro. O Carl Sagan, igual aquele camarada, como é que chama aquele físico, que é o Nick, que também fez o... Você sabe Tyson, qual que é? O Moreno Tyson, esse. É aquele cara que fala da ciência com uma paixão. O Carl Sagan tinha isso. A história da mitocôndria é magnífica. Né? O cara é um comunicador da ciência. Não é? A mitocôndria é um órgão da célula, a gente chama de organela. Ela é a usina de energia. E a história linda na mitocôndria, se me permite, nós vamos falar, juntar a biologia com tudo. Capricha aí na mitocôndria. Olha que lindo. A mitocôndria foi assim, Lélio, existia só as bactérias. E aí, a evolução, um ser unicelular, uma ameba, qualquer coisa do gênero, elas se juntaram. Então a bactéria entrou dentro desse ser unicelular e eles resolveram reproduzir juntos. E assim que nasceu a gente. Esse é um milagre da vida. O ser que respira só seria possível, porque para ter um cérebro como o nosso tem que ter oxigênio. Você não consegue produzir energia se não tiver aeróbico o oxigênio. Então a mitocôndria ela vem de uma bactéria que se uniu a uma célula. Então olha que lindo isso. Tudo da natureza é yin yang, masculino e feminino. A nossa mitocôndria é da mãe. Nós não temos mitocôndria do pai. Porque a mitocôndria... ela do pai, ele fica no rabinho do espermatozoide. Então, quando o espermatozoide entra, ele perde a mitocôndria. Então, o nosso DNA ele é materno, ou seja, a energia que o Duda tem é de você, a energia que eu tenho veio da minha mãe. Né? A energia, o tônus de energia. O DNA mitocondrial é o da mãe. Né? Exatamente. Exatamente. Então, a mitocôndria é a única organela, o único órgão da célula que tem um DNA próprio. E olha que lindo. É como a natureza é magnífica, né? A natureza, a mitocôndria, posso dizer que ela é feminina. É isso? Então, o núcleo seria mais masculino. A mitocôndria é que comanda a vida. Ela é que fala para a célula assim, agora é hora de morrer. Porque a célula ela suicida. Ela tem uma coisa chamada apoptose. Ela se mata. O que é um câncer? É uma célula que era para morrer e ela não morreu. Então, ela não ouviu a mitocôndria. Olha que lindo. A mitocôndria que é o feminino, que é um amor de ágape. É como se a mitocôndria falava assim... Você, célula, vai se sacrificar pelo organismo. Isso é feminino. O amor de Eros, não. É o amor masculino. A célula fala assim, não, eu vou ficar aqui. Então, olha que lindo, né, esse equilíbrio feminino com masculino. Então, a célula, ao não ouvir a mitocôndria, ela se torna uma célula senescente, que é uma célula imortal. Ela nunca morre. É uma célula grande, toda defeituosa, que é a última etapa antes de criar uma célula cancerígena. E essa célula, ela só é destruída se o sistema imunológico atacá-la. Então, à medida que a gente envelhece, nós temos mais células senescentes e o nosso sistema imunológico está mais preguiçoso. Então, ele tem mais dificuldade de eliminar essas células. Então, isso. Então, a mitocôndria faz muitas coisas além de produzir energia. Ela produz hormônios, por exemplo. Toda a cascata dos hormônios sexuais, a pregnenolona, ela começa na mitocôndria. Ela que produz, que é a primeira fase da cascata para produzir progesterona, testosterona, tudo lá dentro. Ela tem genes. Existe uma hipótese de que ela controla o núcleo da célula. As mulheres que mandam. A mitocôndria é que comanda tudo lá. Então, cuidar do envelhecimento é cuidar para que as suas mitocôndrias ficam mais saudáveis. Elas se fundem quando elas começam a adoecer, entendeu? Elas se juntam porque elas vão ficando menores, as células, na verdade, as mitocôndrias vão se juntando para poder manter o tamanho ideal, porque o que interessa é a nossa massa
mitocondrial, a quantidade de mitocôndria. Quando você faz atividade física, você aumenta a quantidade de mitocôndria. Existem vários tipos de mitocôndria? Não, só tem uma. Ah, tá. Porque a maior parte está presente nas células musculares, mas está em no tudo, cérebro. E no cérebro. É mais ou menos o seguinte, na célula do coração em especial, se você parar de produzir energia agora, você tem energia para 10 batidas. Então a célula do coração ela vive num limiar muito tênue de energia. A vida vive num lugar muito tênue, não é isso? Você vai pegar o pH, a vida é num pH, isso mesmo, 10 batidas. O cérebro, e agora o lugar que mais tem mitocôndria é no óvulo feminino. Assim, é 10 vezes mais que um cérebro, 10 vezes mais que um músculo. Que é a vida que está ali. Né? E quando a gente envelhece? Então, aí elas passam a ser em menor quantidade e elas passam a ficar defeituosas. Então elas não conseguem produzir energia como poderiam produzir. Então, aí que você tem bons hábitos e algumas suplementações que ajudam. Não, desculpa interromper, eu queria te dar um presente aqui do nosso patrocinador. Muito obrigado. E nosso patrocinador que é a Doctors First, que são suplementos. Suplementos de ótima qualidade, ótimo custo-benefício, que a gente toma já há 2 anos, mais ou menos. E aí pode ser vitamina K2, pode ser... Coenzima Q10, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Importantíssimo nesse caso que a gente está falando. Creatina. Ômega 3, creatina. Agora tem uma nova chamada Infoco. O Infoco tem taurina, tirosina, que eu vou perguntar também em relação à saúde dos neurônios, das formações das sinapses e tal. Também, né? Enfim, são suplementos que podem ajudar a ter mais saúde, a ter mais energia, a, sei lá, ter uma cabeça melhor, pode ser, né? Também. Muito obrigado, muito obrigado. Qualidade de vida. Muito obrigado. Todo mundo tem que tomar, na minha opinião. Todos deveríamos usar suplementos. Né? Você pode, inclusive, chegar essa caixa mais para lá, para ela não ficar te incomodando. E a gente voltar ao nosso como é que assunto. A mitocôndria produz a energia de fato? Como é que é a parte toda dos ATPs e da glicose? Como é que isso tudo está relacionado? Então, quem estudou bioquímica vai lembrar que existe uma coisa muito chata chamada o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é onde vamos dizer, carboidrato, todo mundo entraria ali, resumindo, né? Para produzir hidrogênio. Então o átomo de hidrogênio ele sai do ciclo de Krebs para a mitocôndria e é como se fosse uma bateria. Né? Toda vez que o átomo de hidrogênio vai pulando lá dentro da cadeia respiratória, ele libera calor e forma a moeda energética do corpo que chama-se ATP. Você produz, e eu, sua mãe, todos os dias o nosso peso em ATP. Então eu peso 72 quilos, eu produzo 72 quilos de ATP todos os dias. Impressionante isso, né? Então, é de lá que... Então, por isso que 40% da energia, não sei se você sabe, da mitocôndria, ou até metade, é para produzir calor. Nós somos animais de sangue quente. Por isso que o idoso não tem febre. Ele não tem energia para produzir calor. Você entende? Por isso que uma pessoa idosa tem uma infecção de urina, uma pessoa com 85 anos, você sabe que ela ficou confusa, mas ela não tem febre. A temperatura não chega a subir. Ela não contém energia para subir a temperatura. Já a criança pega uma gripinha e vai 39, 40. Do nada, sobe muito rápido, né? Porque as mitocôndrias produzem muito calor. Tá. Então as mitocôndrias envelhecem. Elas envelhecem. E o calor da febre é fundamental também para barrar as infecções e as proliferações. Isso, porque quando você aumenta a sua temperatura... sinaliza, né? O calor da febre sinaliza o teu grau de infecção. E ao aumentar o calor, você melhora o funcionamento do sistema imunológico. Tem mais energia sendo produzida, tem vasodilatação, tá certo? Por isso, por exemplo, você tem uma gripe, um resfriado. Minha mulher fala que eu sou doido. A gente sabe o seguinte, se você tomar o remédio, o antifebril, o relaxante, né, o analgésico, você sofre menos, é verdade. Mas você fica mais tempo, você demora mais para sarar. Então eu sou assim, eu não tomo nada. Aquilo incomoda de um tanto. Aí, por exemplo, no segundo dia eu tenho uma febre noturna, aquela sudorese, e eu amanheço sarado. Você entende? Sim. Você toma um remédio porque você sofre menos, é verdade, mas você fica mais dias com a gripe, com um resfriado. Se você concentra e aguenta firme,
O sofrimento é curto e intenso. Eu aprendi um truque com seu pai também, que era agora eu não lembro qual é a substância de magnésio para passar nos cotovelos e na... Cloreto? Para evitar convulsão. O magnésio é anticonvulsivante. Deve ser um cloreto de magnésio, né, que você passa. Passar uma no cotovelo? Porque isso inibiria as chances de ter convulsão, porque a gente morre de medo da febre por causa da convulsão. Na criança. Da criança principalmente, né? Que o cérebro dela ainda está em formação, então toda vez que uma febre vai além de 38,5, 39, a criança corre um risco de ter uma convulsão. Para quem não sabe, o Dr. Frederico Porto é filho do Dr. Laí Ribeiro, que é nosso grande amigo aqui da família também. Querido. É verdade. Agora me diz uma coisa, voltando para esses envelhecimentos e calores, quando a pessoa entra na menopausa, ou vai entrar na menopausa, ela sente mais calores. Sim. E há um calor, quando às vezes na velhice, né, mais velhas e anos depois da menopausa, esses calores voltam. Sim. Isso tem a ver com a mitocôndria? Isso tem a ver com o nosso termostato interno, que fica no cérebro. Por isso que muitas mulheres que não podem usar hormônio, se elas tomar alguns tipos de antidepressivos, esses calores melhoram. Porque é algo dentro da estrutura do cérebro que controla a temperatura. É a sensação térmica. E não a produção de calor. Exatamente, não é uma febre. Não, mas chega... aquele calor que sobe, aqui, o calor da menopausa. É um fogacho? É um fogacho, chamado fogacho. Então, é porque o termostato do organismo está desregulado. E por que ele desregula? Porque o terceiro órgão que mais tem receptores de hormônio no corpo humano é o cérebro. Então, numa mulher você tem o útero, a mama e o cérebro. Então, quando a mulher entra na menopausa, o cérebro sente muito, por isso que o sono altera, a memória altera, o humor altera e vem os fogachos. Pelo mesmo motivo, porque falta hormônio num órgão muito importante. E como é que a pessoa equilibra a mitocôndria, então, se ela é tão importante? Então, a gente equilibra, assim, atividades físicas de média intensidade, né? Você submete ela a estresse para ela voltar. Você pode usar suplementação, você dormir bem, se alimentar com alimentos que tenham antioxidantes, porque toda oxidação, como a mitocôndria, o oxigênio vai lá para produzir ATP, é ali que a gente oxida, é ali que a gente enferruja, é na mitocôndria. Porque a todo momento nós estamos oxidando, a gente está enferrujando. O que acontece quando você é mais jovem é que as suas defesas antioxidantes performam melhor à medida que você envelhece, não. Então, aquele mesmo impacto oxidativo que um jovem tem, quando você envelhece, você não consegue neutralizar com a mesma eficácia. Então, daí a importância de usar antioxidantes, né, que tem nos suplementos, por exemplo, que isso acaba protegendo a sua mitocôndria, porque senão ela vai enferrujar. E quais são os grandes antioxidantes, os melhores? Muito bom. Então você tem antioxidantes. E o horário também, né, de tomar. Geralmente, a não ser em casos específicos, tudo você toma após uma refeição. Você tem antioxidantes chamados diretos e indiretos. Os diretos, o mais famoso é a vitamina C e E. E eles podem ainda ser hidro e lipossolúveis, solúvel em água, solúvel em gordura. Então a vitamina C é um antioxidante hidrossolúvel, igual o Cebion, que ele joga, né? Dissolve na água. E a vitamina E é lipossolúvel, é diluível em água, solúvel em gordura. Em gordura, em óleo. Tanto é que a vitamina E é um óleo. Mas esses são diretos. O que é direto? Eles vão lá e neutralizam o radical livre. O radical livre é a estrutura química que vai oxidar as membranas das células. Mas nós temos um tipo de antioxidante que é indireto. Ele é um tipo de antioxidante que ele faz o quê? Ele ativa as nossas enzimas antioxidantes, nossas mesmas, como a superperóxido dismutase, que é a sódio e tal. Quais são esses? Atividade física. Atividade física, primeiro você oxida. Porque você respira mais, machuca os músculos. Mas aí o corpo reage antioxidando. É indireto. Astaxantina, a astaxantina é a substância que o flamingo come daqueles crustáceos, porque o flamingo é branco, ele passa, ele fica colorido por causa disso, porque tem um corante, como se fosse um carotenoide, né? Sim, e hoje é muito comum também para a saúde ocular, né? Isso, a luteína, saúde nervosa, né? Você tem o sulforafano, que é uma substância que tem no brócolis, também é um antioxidante indireto. O ácido lipóico, que é um antioxidante também indireto.
Então, esses são exemplos de antioxidantes que a gente poderia fazer. Então, por isso você fala assim, os alimentos coloridos, porque eles acabam tendo esses antioxidantes carotenoides tipo a astaxantina, né? Que vai ajudar. Então, a alimentação, brócolis, cenoura, é por aí, né? Esses superalimentos, açaí, mirtilo. Tudo que tem cor é um tipo de antioxidante. Que tem o ORAC, que é o poder antioxidante de um alimento. Por exemplo, açaí tem elevado, cacau, todos têm alto índice de antioxidação. Né? E nós estávamos conversando, eu costumo dizer que existe um suplemento que é esquecido, que chama-se doadores de NAD. Porque quando eu falei que tudo serve para produzir hidrogênio, envelhecer é ter menos hidrogênio disponível. Mas o hidrogênio precisa ser carregado, né, do núcleo, do citosol da célula para dentro da mitocôndria. Quem leva isso é uma substância chamada NAD. E com a idade a gente produz menos NAD. Chama NAD? Chama NAD. Nicotinamida de adenosina. Então, você produz menos. Então, existe hoje um conjunto de suplementos que faz com que você aumente a sua produção de NAD. São formas ativas da vitamina B3. Que a vitamina B3 você vai ter a niacina, a niacinamida, o hexanicotinato de inositol e uma forma que é o nicotinamida de ribosídeo, que é o NR. Que é essa forma ativa que aumenta a produção de NAD. Então, eu posso dizer que é um suplemento muito atual que existe. Acho que ainda é difícil de achar aqui no Brasil, né? Você tem ele manipulado, mas eu digo que é uma substância órfã. Ninguém fala dele. Então, é uma pena. Eu não conhecia. Eu queria aproveitar, então, e a gente desenvolver um pouco mais sobre esse assunto, que vai ficar como um registro histórico aqui para o Então, vamos lá. Para o Brasil. Então, olha que interessante. Quando você vai precisando de NAD no seu corpo, numa pessoa jovem... Qual é o sinal que você precisa de NAD no seu corpo? Por isso que a gente vai ficando mais frágil, né? Porque nós vamos produzindo menos energia. Você precisa do NAD para ter energia, para produzir energia na mitocôndria. Porque o NAD é que leva o hidrogênio para a mitocôndria e o hidrogênio é que vai produzir o ATP. Então, com a idade, você não consegue regenerar, porque o NAD é usado, ele primeiro pega o hidrogênio e vira NADH. Aí ele doa o hidrogênio e volta a ser NAD. Nesse processo, você tem que constantemente fazer novos NADs. E com a idade isso vai sendo prejudicado. Porque geralmente a gente faz NAD pegando a nicotinamida, que é uma forma de vitamina B3, e transformando ela em Niagen. Mas muda a quantidade de vitamina B3 ingerida? Muda alguma coisa? Ou ajuda até uma certa idade. Por exemplo, chega uma idade que se você tomar nicotinamida, vitamina B3 inativa em excesso, você atrapalha o seu corpo. Porque ele fica afogado naquilo, ele não consegue transformar em NAD. Porque essa enzima que transforma, ela está prejudicada com a idade. Entendi. Então aí você tem que tomar o que está depois da enzima, que é o NR, o Niagen. E olha que bacana. Quem está assistindo, você sabe que tem um outro suplemento para mitocôndria, que é o PQQ. O PQQ, ele aumenta a quantidade de mitocôndria no seu corpo, não igual, mas, por exemplo, como o exercício físico faria. Claro que não é na mesma intensidade. Mas o PQQ, ele reativa essa enzima. Então, quando você toma PQQ com Niagen, você faz duas coisas. Você transforma mais facilmente a sua nicotinamida em Niagen, e você tomando Niagen, você resolve o resto do ciclo. E qual que é a coisa prática, a realidade disso? Digamos que você toma isso aí tudinho direitinho. O que acontece? Você acaba tendo mais energia. É igual quando você usa uma coenzima, porque o papel da coenzima é em outro lugar da mitocôndria. A coenzima ganhou uma popularidade muito grande. Né? A coenzima Q10 e porque você tem a ubiquinona, que é essa a mais comum, e você tem o ubiquinol, que é a forma ativa dela. Por que ela é importante? Porque quando o hidrogênio entra na mitocôndria para formar energia, ele vai saltando, vamos dizer assim, em substâncias. Uma delas é uma coenzima Q10. A segunda. Então, se não tiver coenzima, aquele hidrogênio vai embora. Ele não é usado. Então, e com a idade, a gente não produz tanta coenzima Q10. Então, com a idade, a gente deve tomar coenzima Q10. Exatamente. Tem muitas questões de substâncias do nosso corpo que, quando você é jovem, não é essencial você tomar. O Duda que produz coenzima. Dos 30 anos, né? Eu já estou com 41, já estou... Pois é. Um cara de 30, então tá bem. Os suplementos aí da Doctor's First tá fazendo bem para ele.
Então, mas coenzima é uma, que com a idade você produz menos. Sim. Então passa a ser essencial tomar coenzima. E qual que é a matéria-prima da coenzima Q10? O que a gente pode comer para manter sempre a produção o mais em dia possível, mesmo considerando que vai cair com a idade? Na verdade, você vai, ao ingerir nutrientes essenciais, seja minerais, etc., você facilita o seu corpo a produzi-la. Entendeu? É isso que você faz. Junto com o estilo de vida, né? Com o estilo de vida. Exercício, sol, exatamente. Dormir bem. Esse eu sempre digo que a suplementação é a cereja do bolo. Sim. Né? Dormir bem. Eu costumo falar assim, se eu for... eu trabalho com a visão integral do ser humano, físico, emocional, mental e espiritual. Na dimensão física, tem 3 questões essenciais. A alimentação, e ali a gente põe o suplemento também, a atividade física e o sono. Mas desses 3, se tem algo que é sagrado, é o sono. A gente tem que cuidar do sono. E hoje, eu digo que nós temos uma vantagem. Você pode medir seu sono. Perfeito. Eu fiz uma polissonografia usando o meu é um Samsung, é igualzinho. Ele mostra a minha saturação de oxigênio idêntico ao exame que eu fiz. Você fala, por que isso é importante? Porque eu olho em sutilezas. Exemplo, eu descobri, Leila, que se eu dormir meia-noite e não 11h30, eu tenho uma piora de 10% no meu sono. Olha que meia horinha, que você acha que não deu nada, né? Eu descobri, por exemplo, que se no meu banheiro eu colocar uma luz vermelha, então eu gosto de ler à noite e assistir televisão. Quando eu vinha para o meu quarto, eu entrava no meu banheiro e acendia a luz. Eu descobri que se eu colocasse uma luz vermelha e não acender a luz branca, acender a vermelha, eu melhorava a minha pontuação. É um conceito, você vai gostar, que você gosta de atividade física, chamado ganhos marginais. Sim. Ganhos marginais é um conceito do técnico da melhor equipe de ciclismo da história do esporte mundial, que é a equipe inglesa chamada Team Sky, o Dave Brailsford. Em 2003, quando ele assumiu a equipe inglesa, a Inglaterra só tinha um prêmio mundial, foi em 1908. A equipe inglesa era tão ruim que ela não achava uma marca para patrocinar a roupa deles. Porque ninguém queria associar a marca. Anuncia aqui. Tá? Ninguém queria. De 2003 a 2007, ele assume, ele trabalha com eles. De 2007 a 2016, eles ganham tudo no mundo. Eles nunca haviam ganho um Tour de France, eles ganham 5. O que ele fez? Ele fez ganhos marginais. Ele entendeu que se você pegar um atleta olímpico, você não tem como melhorá-lo 30%. O cara não tem um gargalo, um lugar que vai melhorar ele demais, não. Então ele fez assim, todo atleta inglês tinha que viajar com o seu travesseiro e o seu cobertor. Você fala, por quê? Se o cara dormir 5% pior aquela noite, você tem corrida de circuito que vence por 1 segundo, meio segundo. Um detalhe. Todo atleta inglês outdoor das provas lá de fora corria com a mesma roupa do indoor, que tem menos atrito. Isso aqui não o que ele fazia? Todos os atletas usavam roupas aquecidas eletricamente para vasodilatar os músculos mais rápidos. Todo atleta inglês indoor, naquelas pistas ovais, ele passava álcool, isso não é proibido, álcool nos pneus, porque eles esquentavam mais rápido e aderiam mais rápido à pista. Então nós temos que fazer a mesma coisa com a nossa saúde. Você tem que melhorar um pouquinho sua alimentação, um pouquinho seu sono, se movimentar um pouquinho, trabalhar igual duro numa mesa em pé. Não é isso? Essa mesmo. Em pé. Tem a cadeira Sally também, que parece uma sela de cavalo, que você fica com os pés no chão, na postura. Winston Churchill trabalhava em pé. E aí Ernest Hemingway escrevia em pé. Glória Pérez escreve novela em pé. Isso, em pé. Isso aí. Aumenta de 10% a 20% o fluxo de sangue no cérebro, em pé. Olha. Então, são ganhos marginais. Aí a gente entra na dimensão, nós passamos pela dimensão física. Na dimensão emocional, a gente tem que ser capaz de perceber as nossas emoções. Parece muito fácil, mas não é. Uma vida corrida, às vezes você não percebe que você está ansioso, ou com raiva. E aprender a perceber as emoções dos outros e gerenciar essas emoções internas. Eu falo que o segredo é prestar atenção na sua respiração e aprender a mudá-la. Porque não tem como você respirar calmo e ficar ansioso. O seu corpo ele dá mais importância à sua respiração do que o que você está vendo. Se você vê uma coisa ansiogênica e conseguir controlar a respiração, ele pensa que está tudo bem. Sim. É assim que o
um Jedi é treinado, vamos brincar. Um atleta de elite. Como ator, a gente faz os exercícios de respiração para entrar no estado emocional ou físico do personagem antes da cena. Isso. Então, tem toda uma preparação, porque às vezes tem que começar a cena estourando um para-brisa do carro para sair como se fosse um acidente. O carro capotou, ribanceira abaixo. E você tem que começar a cena gravando. Aí você... Já sai ali, você tem que fazer todo um exercício de respiração para poder entrar. Então, tanto para ativar quanto para relaxar. E popularizaram aquela fake till make it, né? Do Superman pose, né? De ficar... Sim, aquela professora de Harvard, né? Como é que ela chama? Não vou lembrar o nome dela. Agora esqueci. Amy Cuddy. Amy Cuddy. É isso mesmo. Então, então a sua mente se engana. Por exemplo, com a respiração você engana, porque a maior conexão do seu sistema nervoso autônomo, que é o que funciona sozinho, você não precisa se preocupar em respirar, em digerir a comida, em bater o seu coração. Aliás, essas coisas, se você percebê-las, é porque tem algo errado. Agora, nesse momento, nós não estamos percebendo. Né? Só se a pessoa tiver uma azia, uma falta de ar, um ataque cardíaco. Quem comanda isso tudo é o sistema nervoso autônomo. Ele tem 2 braços. O simpático, que ativa, e o parasimpático, que relaxa. E o principal nervo do parasimpático é o nervo vago. É um nervo que sai por trás da orelha e ele inerva todo o tronco. A maior comunicação do intestino com o cérebro é pelo nervo vago. Entende? E o nervo vago, 80% da informação dele não é da sua cabeça para o seu corpo. É do seu corpo para a sua cabeça. Então, quando você respira de uma maneira, do jeito que você quiser, você manda uma mensagem para o cérebro que ou está tudo bem ou você tem que ficar ativado. Por isso que a respiração é tão importante. Aí a gente entra na dimensão da mente, que a atenção talvez seja a competência mais importante, e a gente chega no espírito, que é o sentido maior da nossa existência. Então, nós temos que fazer ganhos marginais de todos eles. Eu queria aproveitar para falar de mudança. Você trouxe um livro, Antecipe o Inevitável, que é a arte e ciência de liderar mudanças. Temos aqui também. O maior desafio da atualidade é acompanhar a dinâmica de mudanças, tanto em nossa vida pessoal quanto profissional. Por causa disso, modelos didáticos e práticos são sempre bem-vindos. Você fala muito, eu ganhei o livro agora, então vou confessar que eu não li, mas eu abri aqui e tinha 10 erros comuns na hora de promover a mudança de comportamento, que me chamou a atenção assim, de cara. Contar apenas com sua força de vontade nas mudanças de longo prazo. Isso. Então, você preconiza o quê? Pequenas mudanças? Como é que a gente muda um comportamento? Porque a mudança de hábito é a mais difícil que tem, né? O primeiro mito é aquela história dos 21 dias. Todos nós já fizemos algo 21 dias e não mudou nada. Né? Eu não sei como que esse mito se perpetua. Você falou muito bem. Vou falar algo polêmico. A mudança não pode ser baseada na motivação. Que a motivação depende do seu estado emocional. Você tem que acordar de manhã, colocar a música do Rock Balboa para Eye of the Tiger, se você quiser, não é isso mesmo? Mas tem dias que você não quer nem colocar aquela música. Então, essa questão da força de vontade. A força de vontade é um recurso escasso. É igual um músculo que cansa. Você tem uma quantidade de força de vontade para o seu dia. Toda vez que você tem que fazer uma ação consciente, você tem que usar a sua força de vontade. Então, quando ele fala basear isso, você tem que saber administrá-la. Então, o segredo é mini hábitos. É começar com pouco. Então, você fala assim, quero começar a caminhar. Eu falo para meus pacientes, caminha 10 minutos. Aí eles falam assim, muito pouco, doutor. Eu falo, é isso mesmo, é para você ter vergonha de não fazer. Porque se falar 1 hora, não tem 1 hora, mas 10 minutos, você tem. Então, você começa com 10 minutos, porque aí você sai da inércia. O importante é sair da inércia. Eu sou corredor, o dia que eu estou muito cansado, eu ando. Porque, na verdade, a mensagem que eu estou dando para o meu sistema é que nós vamos nos movimentar. Talvez não na quantidade que fizemos ontem, mas nós vamos fazer. Então, você tem que administrar a sua força de vontade e não se basear na motivação. Porque um atleta vai te dizer, ele não está afim todo dia de treinar. Mas ele criou um hábito de sair da cama e treinar. Ele nem precisa de pensar mais. E um hábito demora, em média, 68 dias para ser criado. Nós temos um curso inteiro sobre isso, chama-se Hábitos Permanentes, que é um curso online onde eu abordo isso. Mas uma próxima, o que tem? Você fala de passos pequenos, grandes saltos, tentar dar grandes saltos em vez de passos pequenos. Busque pequenos sucessos, um depois do outro. Por quê? Você fala assim, não vou comer mais açúcar. Beleza. Todos nós vamos escorregar e comer. Quando você se sente mal porque você descumpriu a sua promessa,
que você faz para sentir bem? Você come mais açúcar. Você está entendendo? Você volta. Claro, é mais fácil eu voltar para o meu padrão antigo. Agora, se a meta é pequenininha, você fala, não, eu vou diminuir 10% o meu açúcar. Sabe? Eu coloco 2 colherzinhas no meu café, eu vou colocar só 1. Mas beleza. Né? Você não gasta tanta força de vontade para fazer isso. Porque a força de vontade é a seguinte, ela tem uma questão subjetiva. Quem é corredor sabe disso. Ou se você for levantar peso. Você olha para o peso, já vem uma preguiça, você perde a força. O corredor, assim, eu começo a correr, me dá aquele cansaço, eu falo, como? Que cansaço? Eu corro 1 hora. É porque a sua mente fala assim, não vão gastar essa energia, não, porque tem que economizar, né? Aí ele te gera um cansaço falso. Então, se você quebra a tarefa, este cansaço falso não vai existir, porque a tarefa é pequena. Tá meio que hackeando o funcionamento do teu cérebro, da tua mente. Mini hábitos. Tentar parar velhos hábitos no lugar de criar novos. É muito mais fácil você criar novos. Porque, então você cria, por exemplo, você faz assim, não, mas todo dia, vamos supor, todo dia de manhã eu pego o celular e aquilo me atrasa. Então, não é brigar contra o celular, você vai pegar nele, mas você vai pegar e colocar ele num lugar e vai cuidar da sua vida. Vai tomar banho e tal, entendeu? Porque se você falar, não, se você pegar, você tem que criar alguma coisa depois. Você tem que criar um outro caminho no início daquele hábito. E todo hábito, ele tem um ponto da transição. Por exemplo, você fala assim, vou fazer atividade física. Então, você está no serviço. Se você chega em casa, é um ponto de transição, concorda? Ou seja, eu tenho que chegar em casa, vamos supor, vestir a roupa para ir fazer atividade física. O que nos pega é essa transição. Então, quando mais fácil for essa transição, quando a pessoa sai do serviço já com a roupa de ginástica, porque ela é mais fácil ir para a academia. Então, esses pontos de transição é onde a gente deve gastar a nossa força de vontade. Focar objetivos abstratos mais do que ações concretas. Pois é, você tem que ter ação concreta. Então, ação é o seguinte, então, é um processo. Então, todo dia eu vou fazer 3 apoios. Essa é a ação concreta. Né? O que faz a diferença é que você tem que fazer consistentemente, mesmo que seja pouco, do que fazer muito de vez em quando. Mudar um hábito para sempre e não por um curto período. Isso que eu acho mais difícil. Exatamente. E reconhecer que é difícil mudar hábito. O AA talvez seja um grande exemplo do entendimento da natureza humana. O AA tem um grupo com o mesmo problema. O indivíduo reconhece que é algo da identidade dele. Eu sou alcoólatra. Né? Então, você tem coisas que... Você é uma jornalista, não é isso? Eu sou um corredor. Isso é da minha essência já. Então, isso é a sua identidade. Eu sou alcoólatra. Então, ele sabe que tem uma parte da identidade dele com quem ele tem que lidar. Mas no camarada fica 20 anos sem beber. Mas ele tem que fazer o esforço para um dia. Não começar. É só um dia. É um dia de cada vez. Porque se você falar para o seu bichinho interno assim, nós vamos ficar 20 anos sem beber. Fala, 20 anos? Tem que ter um porre naquele dia. Agora você fala assim, um dia. Um dia tá bom. Aí não tem a força de vontade, aguenta um dia. Perguntaram certa vez para um desses maratonistas, o cara que corre uma maratona por dia durante 1 ano. Tem um cara que fez isso. Sim. Perguntaram para ele, como é que você consegue? Ele falou, não, eu só corro 15 minutos. Você entendeu? Ele corre 15, na hora que termina. Mais 15. Vou correr só mais 15. Mais 15. Ele termina. Porque você ficar pensando assim, nossa, 3 horas de maratona, todo dia. Não, desiste, mas 15 dá. Entendeu? Você tem que enganar a sua preguiça interna. Então, é só 15. Então é isso. Só um dia. Então é só um dia. Assim, quebrar a tarefa em várias etapas. Né? Você vai vencendo uma tarefa uma etapa de cada vez. Só um dia. E quando tem que tirar radicalmente, por exemplo, o açúcar do café eu tirei por causa do Laí Ribeiro, porque ele me deu uma entrevista falando que todos os adoçantes tinham não sei o que, carvão, tanta baixaria, tanta coisa horrível, que eu falei, eu vou tirar o açúcar do meu café. Aí a primeira, tirei, porque eu me lembrava de cada adoçante, eu falei, mas e esse açúcar, não sei o que? Ele falava, péssimo por causa disso. Ele detonou todos. Aí ele falava muito mal do açúcar, depois ele esculhambava o adoçante, mas e esse adoçante? Melhor tomar açúcar. Aí eu tirei. A primeira semana foi horrível. É como a primeira semana sem fumar, depois que você fuma 30 anos, ou sei lá quantos anos. Aí é horrível. Mas você consegue vencendo isso, né? É nesse sentido que você fala da mudança, né? Você perseverar, né? Por isso é o que você falou, porque, por exemplo, fumar, você tem que fazer um corte, né?
É muito difícil parar de fumar. Porque você parar de fumar 2, 3 é mentira, porque amanhã você vai fumar 15. Isso, é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. O novo eu achei melhor. Da gente hoje é o celular, né? Tanto a internet quanto o smartphone, um vício, do mesmo as jeito. redes sociais. Não tem a nicotina, né? Sim, menos pelo menos não tem a nicotina. O cigarro, eu sempre digo assim, quando o paciente fala que quer parar de fumar. Eu falo, primeiro você observa, mas concordo com você, tem que ser um corte. Quais são os cigarros mais importantes do seu dia? Porque tem um cigarro biológico, aquele que você acorda de manhã sem nicotina, aquele você fuma pela nicotina. Agora tem um cigarro que você fuma para relaxar, você não, né, depois do almoço. É um cigarro que você fuma sem, nem sabe por quê. Isso, e tem aquele que você fuma nem sabe por quê. Então eu falo para você, assim, procura fumar só os importantes, é o primeiro passo. Mas nem sempre dá certo, que é o que você falou, quando ele assusta, ele já voltou a fumar os 20 que ele fumava. Né? Eu achei melhor cortar de uma vez. Tem um livro que me marcou muito, A Lógica do Consumo, que eles pegaram 10 mil pessoas e fizeram um estudo, acho que na Inglaterra, se não me engano, e aí eles apontaram como as imagens de desgraça no maço de cigarro estimulam os fumantes a fumarem mais. Muito bom. Exatamente porque as pessoas disparavam um gatilho da ansiedade, aí a pessoa, nossa, eu vou morrer, aí ela... Nossa, estou ansioso, acho que vou fumar um cigarro. Aí ele acendia o cigarro sem nem perceber. E ele dispara a ansiedade e o fumante ele é um rebelde. Você entende? Aquilo é um ato também de rebeldia. Contra a sociedade, contra a ordem. Deus, contra o cowboy do natureza. Marlboro, é o cara que desafia a realidade. Então, é uma junta roleta as duas russa, coisas, né? A ansiedade e o ato de rebeldia. Né? Se você vê o cigarro era associado a James Dean, os atores rebeldes. Então ele é um símbolo de rebeldia. Então o cara vai assim, não, porque dá câncer mesmo que eu vou fumar. Esse dia eu fui numa tabacaria e tinha vou provar que eu vou conseguir não ter câncer ainda. Tinha um fumo árabe. A imagem que eu vi é assustadora. Aquela era uma boca com os dentes de um jeito. Você sabe aquela peça que você coloca no dentista para tirar uma foto? Sim. Nossa, aquilo ali foi a pior imagem que eu vi. Eu falei, o que é isso, cara? Ele falou, não, é porque vem da Arábia, lá do Oriente Médio, vem assim. Eu falei, essa daí dá pra desanimar de fumar. Como um troço mais feio que você viu. E a caixa era de charuto, então era assim, desse tamanho. Enorme. Cara, uma foto. Pô, bicho, isso aí ninguém compra o charuto, viu? Um negócio desse. É muito feio. E esses vapes, que agora está na moda, esses cigarros eletrônicos e agora já está tendo estudos e profissionais de saúde apontando os perigos. O excesso de nicotina, né? E não sei se você sabe, a parte do conservante para não oxidar é a vitamina E. E vitamina E é um óleo. E óleo não foi feito para ser fumado. Você entendeu? O cara, ele puxa o óleo. Ele vai vaporizando. Caramba. A vaporização, ela muda completamente. Então você fala assim, claro, é uma questão de concentração. Qual a diferença de você tomar um óleo de cannabis, de maconha e fumar uma maconha? Um dos aspectos é que você está queimando o THC. O fato de queimá-lo, ele é muito mais absorvido do que quando você toma pelo óleo. Além da concentração, evidentemente. Mas quando você queima algo, a absorção, porque você tem todo o seu pulmão como estrutura para absorver. Então é muito mais forte aquela substância. Faz muito mais mal, então. Muito mais mal. Qual que é o efeito da nicotina no cérebro? Porque hoje também está na moda tomar esses Venvance, Concerta, Ritalinas e muito se fumou também por conta da produtividade intelectual, né? Sim. A nicotina é uma substância que ativa o seu cérebro. E tem muita gente desses hackers que defende você usar chicletes também. O problema é que quanto mais curta a vida de uma substância, mais viciante ela é. Então você pega um crack, você fuma uma vez e fica viciado, porque ela faz assim com a sua nicotina, né? Entendeu? Desculpa, com a sua dopamina. Faz assim, aí você vicia. Então a nicotina tem uma vida mais curta. Uma vida, se não me engano, de 1h30, 2 horas. Então ela faz... É diferente de você tomar uma coisa que fica... Uma cafeína que fica no seu corpo 6 horas, 5 horas. Entende? Não sobe tanto e dura mais tempo. Então, muitas vezes, você desmamar um remédio de uma pessoa, a pessoa toma, por exemplo, Eu quero chegar aí no Zolbiden. Isso. Que está super discutido. Primeiro a gente está falando desses da produtividade, do Venvance, da nicotina. Isso. Então, por exemplo, a nicotina é usada por isso. Mas o cuidado é isso. Se você usar demais, né, porque ela tem a vida curta. Tá bom. Então, essa substância, seja a lisdexanfetamina, o Venvance, a Ritalina e etc.,
foram substâncias criadas. Primeiro são anfetaminas, para começar. Né? Descobriu-se que as pessoas que teriam TDAH melhorariam com essa substância. Porque a pessoa que tem um TDAH, para resumir, ela tem uma baixa atividade do córtex pré-frontal. Então, por isso que é um paradoxo. A criança é inquieta. Você dá um remédio que, se der para mim e para você, já não vai dormir, e a criança fica calma. Porque o córtex estava desativo, que tem a ver com o nosso controle dos nossos impulsos. Você deu um remédio, ela controla. E as pessoas passaram a usar isso para performar melhor. Então, uma epidemia absurda assim, nas academias, no Faria Lima e nas reuniões. Isso. Então, eu costumo dizer que essas substâncias é a cocaína do século XXI. Né? Porque se você andar em Wall Street, a cocaína era a droga do momento, porque a pessoa cheirava, tinha energia, e a cocaína faz um efeito que o cara se acha o máximo, né? O supra-sumo, né? Obviamente não dá esse efeito. Mas a pessoa ela fica mais alerta, com mais energia, então é viciante. E a prova que é viciante, porque a prova que a pessoa que quer remédio não foi feito para ela, é porque muitos vão te falar assim, não, se eu não tomar eu não saio da cama. O remédio não foi feito para isso. Isso mostra que ele está viciado no remédio. Ou dá uma ressaca, né? Não, no dia seguinte eu não consigo fazer nada. Tem pessoas que têm um rebote, fica deprimido. Mas esse efeito, porque aquela criança, o TDAH que toma, ele não tem esse negócio, não, se ele não tomar, ele fica desatento. Não é que ele não sai da cama. E vem vans de 30, de 50, de 70, eu já atendi paciente tomando 200 miligramas por dia. Vai colegas a dose? Colegas. Imagina, um vício, tem que ser internado para tirar. E médico tomando e Zolpidem, pasmem, 50 comprimidos por dia. Eu nunca atendi na minha carreira, eu tenho 30 anos, mais de 30 anos de medicina, eu nunca atendi uma pessoa realmente viciada em um bromazepam, em um diazepam. Você pode dizer o seguinte, a pessoa não dormia sem aquele remédio, mas ela não foi aumentando a dose, você entende? Esse tipo de vício, que é igual o alcoólatra toma uma dose, depois toma duas, né? Eu atendo pessoas que tomam uma caixa de Zolpidem por dia, é viciado. Eu descrevo a minha experiência, a primeira vez que entrou no meu consultório um jovem de 20 anos, e eu olhava para ele, eu via que ele estava drogado. Mas eu olhava assim, pô, não é maconha, não é cocaína, não é um ácido, não é álcool, porque ele parecia que ele estava bêbado, mas a pupila era mais dilatada. Era Zolpidem. Viciado em Zolpidem, uma caixa por dia. Mas eu estou falando do Zolpidem que um monte de gente que eu conheço toma, que é um comprimido por noite. Tudo bem, Quem toma uma caixa também tem uma indústria aí, porque como é que ele consegue a receita? Pois exatamente. Então ele deve ir num médico, vai no outro, vai em médico diferente e você compra, né, na internet. Ele também compra em farmácia que vende sem receita. Mas só um detalhe importante, que eu acho que tem isso que você falou. As pessoas esquecem que 5% das pessoas no mundo se tornam bipolar por uso de uma substância estimulante. Pode ser uma cocaína, um antidepressivo. Não pode ser anfetamina? Pode ser uma anfetamina. Então, as pessoas tomam isso, você fala assim, e o transtorno bipolar é a doença mais transmitida geneticamente na psiquiatria. Então, quando eu vou passar um remédio com uma pessoa, eu pergunto assim, na sua família tem? Porque a pessoa às vezes fala assim, a minha mãe, eu tinha uma irmã, eu também tinha um tio. Então, você sabe que aquela pessoa é potencialmente bipolar, tem até um nome, é um bipolar 3, tipo 3. Então, você imagina, ninguém pergunta isso. Né? Vou passar para você performar. Aí passa, a pessoa entra num quadro de uma doença que ela nunca teria. Eu tenho no meu consultório um time de pessoas da área de entretenimento que iam no mesmo profissional. Ele dava testosterona para todo mundo ficar forte e ele falava assim, dá uma pitada. Eu dava uma lisdexanfetamina dessa, um produto desse. É muito curioso. Eu tenho 3 pacientes que os 3 tiveram um surto. Porque eles tinham uma bipolaridade genética. Então há um risco. E aí eu vou descrever quem está nos assistindo. A pessoa começa a desenvolver ela pode ficar muito eufórica, mas muitos desenvolvem uma coisa chamada disforia. Porque quando a pessoa está angustiada, deprimida, você concorda que ela está para baixo, não é isso? Assim? O disfórico não. Ele tem uma angústia em alta velocidade. Você entende? É como se fosse rápido. Então é um sofrimento muito grande, porque a angústia normalmente põe você para baixo, é como se ela fosse... Não, é uma angústia rápida. Isso é um disfórico. Então o humor fica instável. Então isso obrigado pela oportunidade de chamar a atenção, porque são substâncias que têm um risco, né?
você tem efeito colateral. Não, porque eu vejo muito isso, assim, nas academias de elite, as pessoas famosas e estão com uma produtividade muito grande, empresários, influenciadores, usando muito os hormônios sexuais, tanto a testosterona mesmo, como o GH, como oxandrolona, Venvance, vape e MDMA nas festas. Isso, então olha que paradoxo. Então esse é o pacote de 2025 para a juventude e meia-idade de hoje Então nós somos um equilíbrio de trabalho e recuperação, você concorda? De ativação e desativação. E devem tomar os Zolpidem da vida para dormir depois disso. Tudo que você descreveu é ativação. Testosterona, MDMA, anfetaminas, tudo ativando aqui, né? Concorda? E para desativar depois? Aí essa pessoa, porque ela toma estudo, ela tem que tomar um remédio para dormir. Entendeu? Porque ela está ativando o corpo dela muito além da capacidade dele de relaxar depois. Entendeu? Então ela não consegue desligar, como se isso fosse sustentável no longo prazo. Se você me falar assim, vou tomar para... Eu entendo. Agora, para a vida, isso não é sustentável. É como se você estivesse exigindo de um atleta um overtraining. Uma hora ele cai morto. Parte só de curiosidade, a Blitzkrieg, que era a guerra rápida alemã, né, que a Alemanha toma a França de uma velocidade inacreditável, era tocada à base de anfetamina. Porque os alemães não precisavam descansar. Os pilotos tomavam anfetamina para poder ter coragem de mergulhar com o avião e tal. Uma das hipóteses é que com o tempo eles foram perdendo a capacidade, porque ninguém consegue viver tomando anfetamina. Reflexo, perde tudo, né? Mas voltando ao Zolpidem. Porque o Zolpidem, na minha geração, é um remédio muito comum. Muito. Porque é um remédio... Pessoas que não usam nenhuma dessas coisas que você falou, nem Venvance, nem VAP, nem nada, não fumam, bebem uma taça de vinho, vez por outra e tal, tomam o Zolpidem toda noite. O Zolpidem é um remédio muito interessante porque ele não dá ressaca, ele te dá um sono, a pessoa acorda bem. Então, deixando bem claro... Mas é rápido, né? É rápido. Ele geralmente, essa insônia do meio da madrugada, ele não ajuda. Não, é 4 horas de sono, né? Acabou. Ele não ajuda a insônia do meio da madrugada. Primeiro, deixando claro que insônias existem. Eu sou um médico que também passo remédio se for necessário. Tá bom? Deixando isso bem claro. Porque, às vezes, a pessoa fala, não, tem gente que faz toda a higiene do sono e não dorme. Então você vai ter que escolher um remédio com menor quantidade de efeito colateral, né? Se é pontualmente, se não é, mas tem insônias graves, tem pessoas que têm realmente dificuldade de dormir, mesmo seguindo toda a higiene do sono. Então a vantagem dele é essa, porque ele não dá ressaca. É diferente de você antigamente tomar um clonazepam, não era? Antes a pessoa tomava um Neosínio, ressaca, então os remédios davam muita ressaca. Então isso foi uma revolução, um remédio que não desse ressaca. Então a pessoa se sentia muito bem no final da noite. Ele é um remédio que os remédios todos atuam na arquitetura do sono. Então tem pessoas, curiosamente, mede no relógio, cuja arquitetura do sono, a pessoa, por exemplo, aumenta um pouquinho o sono REM, o que não teria uma lógica, né? Por isso que eu havia falado para vocês, né, com um relógio desse, você mede qual o impacto realmente de cada coisa na sua vida, inclusive de um remédio. E qual que é o sono ideal? Então, o sono... O ciclo do sono perfeito, assim, ideal. Então, a noite é feita de ciclos de 90 minutos. Você tem que ter uma média de 4 ciclos. 96% das pessoas têm que dormir pelo menos 7 horas por noite. Só eu durmo menos, mas ela toma um litro de café para poder ficar em pé. Ela não percebe isso. Porque tem um cansaço percebido e um não percebido. Mesmo a pessoa que fala para você, não, eu durmo menos. Se você submetê-la a um teste de atenção e convencê-la a dormir mais, no teste ela melhora, mesmo que ela não perceba. Então, então assim, o sono, a gente precisa dele. Nós somos animais de sangue quente, falamos da mitocôndria. Então, a temperatura é o motor do nosso sistema. E a nossa temperatura muda durante o dia e a noite. O motor de arranque é a luz. Então, quando você acorda de manhã, porque a insônia, por exemplo, do meio da madrugada, ela tem a ver com o seu dia. Adiante de dormir tem a ver com a ansiedade, aquela que você... Tá certo, todo mundo tem que fazer a higiene do sono, a luz vermelha. O que é a higiene do sono? A luz vermelha? Isso, é você desligar, não ficar o tempo todo no celular. Aí isso ajuda especialmente essa insônia do início. A insônia
do meio da madrugada... Sono de manutenção, né? Exatamente. É ideal que você mexa no seu dia. Como? Então você amanhece, sua temperatura começa a subir. Você ajuda ela a subir mais. 3 coisas você pode fazer. Você pode fazer atividade física. Você abre todas as janelas da sua casa, deixa a luz entrar não através do vidro, né? Você abre a janela. Porque a gente precisa de ter acesso a 10 mil lux de luz até as 10 horas da manhã. Então a luz tem que entrar nos seus olhos. Olha o que acontece hoje. A pessoa levanta, a janela está fechada, ela entra num carro, tem vidro, ela coloca um óculos escuro. Então o motor de arranque não funciona. E toma café. Café você toma de manhã. Aí você aumenta a sua temperatura. Quando você aumentar a sua temperatura, faz com que durante a noite ela caia. E banho frio. Banho frio aumenta a temperatura, porque seu corpo, para reagir ao frio, ele aumenta a produção de calor. Quando chega à noite, é o contrário. Você toma um banho quente para a sua temperatura cair. Aí você faz isso, você diminui a luz. Tá certo? Você toma um banho quente, aí você vai reduzindo a sua temperatura interna. E com isso, o seu ritmo circadiano ele ajusta para você não acordar na madrugada. Qual outra coisa você pode fazer? Por que a gente acorda na madrugada? Como você falou, o sono tem 90 minutos de ciclo de sono. Os ciclos têm o sono leve, o profundo, o REM, que é um sono mais superficial, e você acorda. Perfeito? Isso vai a noite toda. O início da noite você tem mais sono profundo. Na metade da noite você tem mais sono REM. O sono mais importante é o REM. Se você só dormir 3 horas na noite, o seu sistema sacrifica o profundo para você ter REM. O sono profundo trata o hardware, o corpo, o cérebro. O REM trata a mente. Onde você metaboliza seus problemas, seus estresses. Então, se você não deixar... a memória, né? Isso. Se você não deixar uma pessoa ter sono REM, se acordá-la, ligar a máquina lá e acordando, em uma semana ela tem um surto psicótico. Ela pode dormir a noite inteira se não tiver REM. Então, o que acontece? O sono REM ele é um sono paradoxal. Por quê? O cérebro está acordado. E o corpo está o mais relaxado, porque a gente está sonhando. Por isso que chama REM, né? Rapid Eye Movement. O olho faz assim, ó, e seu cérebro está em beta, o corpo está relaxado. Mas quando a gente está relaxada, a gente está vulnerável. Então, quando a gente estava na savana africana, no sol do REM, um bicho aproximava de você, te comia e você não percebia. Perfeito? Então, por isso, provavelmente, que isso só tem sono REM 15 minutos a 20 a cada 90, porque você fica vulnerável ao predador. Então, o que acontece? Você corre de um leão o dia inteiro. Corre de um leão, aí você vai dormir. Aí o seu sistema fala assim, não, correu de um leão o dia inteiro, pô. Né? Agora está muito relaxado. Não pode, não. Aí te acorda. Por isso você acorda pensando. Entendeu o que é? É porque é como se você ficou tão relaxado que ele fica com medo daquele leão que estava correndo atrás de você o dia inteiro, ele te pegue. O leão é o boleto, é o... Isso. Então, se você administrar, se você tirar cada hora, respirar 22... Você tem maneiras, né? Não cabe eu falar aqui, mas você tem maneiras hoje tecnológicas de ajudar você a ter uma respiração ideal. A gente pode um dia, enfim, falar sobre a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma métrica do equilíbrio do seu sistema nervoso autônomo. Se você pratica isso, a respiração consciente... Aquele 8-7-4 também. Por exemplo, uma respiração consciente. Se você pratica isso, você consegue enganar o seu cérebro para que ele não preocupe tanto com o leão que está correndo atrás de você quando você for dormir e não acordar no meio da madrugada. Mas aí isso também rola uma descarga de cortisol, alguma coisa assim que pode, sei lá, rolou a descarga e aí ferrou. É melhor levantar, dar uma volta na casa. Então, a gente não consegue brigar contra o sono. Né? Diga-se de passagem, se você vai olhar a história da humanidade, acordar à noite não era um problema. O cara acordava, voltava, entendeu? Assim, como no mundo industrial a gente tem que acordar naquele horário correto, nós acabamos ficando preocupados. Calcula, né? Ih, só faltam 3 horas. Aí você fica... Isso, você nunca deve... Agora só faltam 2 horas. Aí fica fazendo conta, isso. Né? Não, nunca olha a hora. Né? Você nunca olha a hora. Nunca abriu o celular, porque a luz vai te acordar. E tem você não adianta contar carneirinho. Mas descobrir que se você imaginar paisagens, por exemplo, você sentou na praia e olhou para a praia, você imaginar que você está sentado na praia, olhando um lago, olhando um vale de uma montanha, isso ajuda você a voltar a dormir. E ler não ajuda? Desde que seja uma leitura que não se estimule tanto. No início da noite. Né? Que baixa um pouco... Acalma, claro. Acalma um pouco. Isso aí que é a higiene do sono. A não ser que o livro seja maravilhoso, aí você não para de ler até de madrugada. Então é isso, aquela história. Você diminui a quantidade de luz, e a luz tem 3 aspectos importantes. Um é a intensidade, tá certo?
O outro é a qualidade, a cor. Então a luz da tela de LED tem muita luz azul. E tem um item pouco falado que é a posição. Por que você entra num ambiente que tem abajur, você sente que é mais relaxado? É a altura da luz. Porque as células na parte de cima da nossa retina são mais sensíveis à luz. Então a luz que está ali, ó, ela estimula a minha retina mais do que uma luz que estivesse na minha altura. Então, na minha casa, como é que a gente faz? Nós temos abajures de cor mais amarelada, a luz mais quente, que a gente acende à noite. Entendeu? E você relaxa. Porque você pode deixar a luz branca lá em cima, né, se você precisar trabalhar, e você usa a luz mais amarelada à noite. E, por exemplo, se eu tiver que trabalhar à noite, não é isso? No computador, vou te dar uma dica. Você põe uma luzinha vermelha, você acende, e trabalha no escuro. O pessoal que olha lá de fora deve achar que aqui é uma casa de massagem, sei lá. Só luz vermelha. O Duda tem mania de luz vermelha. Eu até passei a usar uma luz vermelha na beira da minha cama e eu realmente me sinto mais confortável. Exatamente. Mas eu queria falar... Eu queria interromper, desculpa, depois você fala. É por causa da Dinox, que a gente esqueceu, já está 1h10 aqui. Não, olha aqui, não vamos esquecer, não. É a nossa grande churrasqueira Dinox. Essa é a versão elétrica, que é a única churrasqueira elétrica que faz churrasco de verdade, com a grelha de ferro fundido, que essa aqui é a que eu uso aqui em casa, até aqui na sala. Não precisa nem de coifa, janela, nem nada. Espetacular. Super tecnologia nossa, da própria Dinox mesmo. Tem entrevista completa aqui com os fundadores da Dinox aqui no canal, no Osnagli dos Empreendedores do Brasil. E qualquer dia a gente tem que marcar um churrasco aqui para ela. Será um prazer. Eu já fui no churrasco na casa do seu pai, tem que retribuir. Tá bom, vamos marcar. Vamos sim. É verdade, não faz fumaça mesmo, dá para fazer dentro de casa. É real isso. Eu sei que parece impossível, mas eu já testei. Mas eu queria falar da... Porque assim, todo mundo agora tem... Todo mundo. Cresceu muito o número de crianças com TDAH, de autistas, de não sei o quê, autistas que descobrem o autismo com 40 anos. Então, isso é real? Eu acredito que... Bem, primeiro, eu não acho normal, muitas vezes, você chegar numa sala de um primário e metade das crianças terem um diagnóstico. Ou 1/3 das crianças. Isso você concorda que tem algo errado. Não era assim, né? Não era. E eu percebo que traços de personalidade, que são traços, né? Tem pessoas mais introvertidas, mais extrovertidas, isso nós passamos a patologizar a vida. Você entende? Isso não é uma doença. Né? Você tem pessoas que são mais retraídas, isso é da vida. Pessoas mais expansivas. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, se isso incomoda a pessoa, é uma questão, né? Que pode incomodá-la ou não. Então, como você disse, o que tem pessoas, autismo, né, nível suporte 1, que é esse que você está descrevendo, que descobre com 40 anos que ele tem. E tem pessoas que têm coisas muito curiosas, a pessoa não consegue usar alguns tecidos, elas incomodam, mas assim, você fala, o que nós vamos fazer? A gente não consegue tratar aquilo. Então, por exemplo, um jovem autista, um Asperger, por exemplo, que tem dificuldade de interação social. Então, ele é um jovem, aquilo o incomoda. Ele não tem uma fobia, você me entende? É diferente de um fóbico social, que é muito preocupado com o que os outros estão pensando dele. Não, esse, né, tá certo? Ou um tímido, que ele quer interagir e não consegue. O sofrimento de um autista leve, nesse caso, quando ele está na relação dele, é um pouco diferente disso. Então, você ajuda o quê? Ele lidar com aquela angústia, porque você não trata aquilo diretamente. Mas isso que sua mãe está falando é muito interessante, eu gostaria de contar um caso, porque né, a gente tem que, de uma certa maneira, tornar as coisas mais leves. Por causa disso, passou a aparecer no consultório, por exemplo, entrou uma mulher, casada há 15 anos, com um programador, um cara nerd, né? Eu era não era programador, mas eu era um nerd. E o rapaz senta lá, o senhor lá, e a esposa senta, fala, vim trazer, eu falei, mas qual o problema? Eu suspeito que ele é autista, doutor. Eu falei, casaram há quanto tempo? Há 16 anos. E ela vai e fala, tal, eu converso, ele não fica atento, tal, né? Faz lembrar, eu vi o Seinfeld, aquele humorista americano, ele falou assim, as mulheres reclamam que os homens não escutam o que elas falam. Eu não me lembro da minha mulher falar isso para mim. Mas então, aí ela falando aquilo e ele quietinho, né? E ela falou 40 minutos sem parar. Aí eu falei para ela assim, o que você quer? Eu gostaria de tratar essas características dele. Aí eu falei para ela assim, eu te aconselho, mesmo que tivesse, primeiro que ele não tinha nenhuma demanda do problema dele, ele não considerava isso um problema. Se tivesse um tratamento, você não fazer.
Ela falou, por quê, doutor Frederico? Eu falei, porque você está falando há 40 minutos. Se ele fosse falante, o casamento não dava certo, é um complemento. Eu costumo falar, quando eu falei isso, a primeira vez que ele se manifestou, ele fez assim. E é verdade isso, entendeu? Então deixa ele não está sofrendo com isso. Você entende? Porque às vezes, o que nós estamos comentando, é um traço da personalidade, ou seja, ele não é um programador por acaso. Porque a gente acha o seguinte, na vida, eu digo assim, tem questões que você tem que se adaptar ao mundo, correto? O mundo não vai se adaptar a você concorda? Porque muitas vezes assim, não, o mundo tem que se adaptar a mim. Não é verdade. Não. Você tem que descobrir um lugar no mundo também onde você se encaixa melhor. Então você tem uma habilidade de comunicação, não é isso? Se eu falar, não, você vai ser programador de computador. Não vai. Não vou. O cara também, né? Arrastar pra cima, que foi uma luta. Não é isso? Quando ela aprendeu a arrastar pra cima no Instagram, o Instagram tirou Cara essa de funcionalidade. Pô, que isso? Aí, você vê, esse camarada, se eu falasse para ele, que eu dei o exemplo do programador, falando, você vai trabalhar no departamento comercial. Também não vai dar certo. Então, é um equilíbrio entre o quanto que eu consigo me adaptar ao mundo ou então eu procurar um lugar no mundo onde as minhas características são valorizadas. E eu concordo com você inteiramente. Isso não é uma doença. Isso não tem que ser tratado. Isso é parte das diferenças de um ser humano para o outro. Mas a gente quer um diagnóstico. Então, muitas vezes você dá o diagnóstico assim, é verdade, você tem um traço de autismo com 40 anos. Agora, como é que a gente vai cuidar disso? Mas isso não tem um remédio. A pessoa se sente aliviada porque agora ela se entende, mas não resolve. Desculpa. Em Minas Gerais a gente chama de sistemático. Sistemático, isso mesmo. Tem muito sistemático em Minas Gerais. No Rio de Janeiro eu nunca ouvi, aqui em São Paulo também nunca ouvi, não. O sistemático. Mas eu me lembro muito, antigamente, de falar isso. Fulano é muito sistemático, era um cara mais fechado, né? Isso. Cheio de mania. Hoje em dia cresceu muito também o conhecimento dessas habilidades interpessoais, chamadas de soft skills. Tem muita coisa que é treinável. Né? Não, claro. Até que ponto é importante a pessoa perceber que ela está já com... Ela tem a característica dela, beleza, ela encontrou sua profissão, sua vocação e tal, mas, sob vários aspectos, sei lá, tem as regras de etiqueta. Perfeito. E dá para melhorar. Muita coisa a gente consegue melhorar. Isso, mas não é uma doença. Sim. Isso a mãe está falando. Não é uma doença. Tem coisa que é do traço daquela personalidade. E aí eu percebo assim, as pessoas querem um diagnóstico. Isso não é uma doença. Então, idiosincrasias. Né? As pessoas são diferentes. Eu dei um exemplo assim. A pessoa é introvertida. O introvertido, ele recarrega a energia sozinho. Eu sou introvertido. Então, quando eu era jovem, tinha que viajar no carnaval, aquele tanto de homem que alugava uma casa lá em Diamantino, eu precisava de descansar depois que eu voltava. Eu não entendia, eu tinha que descansar, porque aquilo já acabava comigo. Você tem pessoas que, ao contrário, uma borboleta social, porque a pessoa se carrega, né, conversando. Isso, não sei se você sabe, isso é das características que mais determinam o sucesso de um casamento. Porque se um for introvertido e o outro for extrovertido, um quer assistir série e o outro quer sair com os amigos todo dia. Entendeu? Esse é um critério que vai dar mais trabalho para equilibrar, não que não tenha chance de dar certo. Então, esse é um exemplo. É uma doença? Não. Mas por mais que um introvertido faça um esforço para socializar, nunca vai ser igual o extrovertido socializando. Né? Não é uma doença. Eu lembro do livro do Poder dos Quietos, da Susan Cain, ela coloca o ambivertido, que seria um meio termo. Aí eu me identifiquei com essa pegada, porque eu sempre fui o introvertido. Sempre precisei, até hoje eu preciso. Eu fico andando de um lado para o outro aqui em casa sozinho e tal, para recarregar as energias. Mas as escolhas que eu fui fazendo, primeiro como ator de TV, o introvertido que vai sair na rua, todo mundo, o cara da novela. Aí foi um choque para mim, aos 20 anos, quando eu comecei a fazer novela. Aí depois também a escolha da minha ex-mulher, que também era uma pessoa extrovertida e muito popular e que falava com todo mundo. E depois eu comecei a produzir conteúdo na internet e tal. E essas coisas foram me levando para um estado que depois no livro me caiu a ficha assim, então talvez tenha acontecido isso comigo. De virar um ambivertido, que seria um meio termo. Você treinou. Assim, depois de anos também de... A pessoa pode treinar? Pode treinar, claro. Aquilo que eu falei. Você vai ter que se adaptar ao mundo. Então, até um ponto você treina. Né? Mas, assim, isso que eu estou dizendo, o mundo não vai adaptar a gente. Então, eu vou ter que me treinar e, no fundo, achar um contexto onde aquilo que é mais natural em mim funcione. Mas o que você falou, tudo bem. Você deve fazer vídeo de uma maneira diferente de um altamente extrovertido, como é o meu tipo de vídeo. Né? Sim. Você acha o seu jeito.
Então, mas isso não é uma doença, isso que é importante ser dito. Porque tudo hoje em dia é uma doença. Não é uma doença. As crianças sofrem muito com isso. Todo mundo é TDAH, sei lá. Isso. Né? Eu digo assim, o diagnóstico, ele favorece todo mundo. Porque é o seguinte, não é culpa da escola, porque a estrutura de ensino no mundo, ela vai ficando para trás, não tem jeito, né? O mundo avança mais rápido que a gente consegue criar metodologias de ensino, sistemas. Então não é culpa da escola, não é culpa do pai e da mãe, é culpa da criança que ela tem um problema, não é isso? E vende o remédio. Então o fato de ter uma patologia e um tratamento para ela, que é um medicamento, ele favorece isso. E você vai concordar, já fui xingado várias vezes falando isso que eu vou falar na internet. Você vai me dizer que as pessoas tem mais pessoas obesas nos Estados Unidos, 1/3 dos americanos ou são diabéticos ou pré-diabéticos. Você vai dizer que isso é genético? Não, não é só não. É porque tem mais comida e a gente come mais. Então a minha pergunta é a seguinte, esse tanto de pessoas com TDAH é genético só? Não, é o comportamento, não é isso? É de uma desatenção, né? Da fragmentação da atenção. Eu olho no celular, né? Então você fragmentou a sua atenção. Tanto é que se a gente aplicar um teste aqui agora de TDAH, as pessoas se identificam. Só que isso é um espectro. Ela não é grave. Ela tem traços que todos nós temos. Né? Você vai dizer assim, tem obesidade que a genética é muito importante? Tem. Que é piorada porque o mundo tem muita comida? Tem. Mas você vai dizer que todas são? Não. É só muito mais do comportamento. Então a minha pergunta que eu faço é a seguinte, quanto dessa desatenção é fruto de um comportamento que fragmenta a sua atenção? E digo mais, você pode ter uma alteração da sua atenção porque você está ansioso. Né? Quando você está ansioso, você fica desatento. Então, nem sempre a desatenção é um TDAH e tem que ser tratado com esse remédio que estimula, que muitas pessoas tomam nesses casos e ficam mais ansiosas. E a ansiedade tem tratamento? Isso é curioso, né? Você vê a pessoa fala assim... Porque não diz que o Brasil é o país dos com maior quantidade de ansiosos, em números relativos e absolutos. Né? Você nunca viu alguém, raramente você vê alguém falando assim, eu sou deprimido. Isso é muito raro. A pessoa fala assim, eu tenho depressão, mas eu sou ansioso. Né? Todo mundo fala. Isso, então a ansiedade faz parte da identidade, a pessoa reconhece aquela ansiedade. Então eu digo que a depressão ela é em ciclos, a pessoa passa por ela. O ansioso ele entende que tem momentos da vida que está pior. Então o ansioso ele tem que aprender alguma técnica, alguma competência para administrar a ansiedade, senão ele vai passar a vida inteira tomando remédio. Não que não tenha que tomar, mas você entende? Tanto que isso é algo que ele percebe nele, porque a identidade, eu sou ansioso, não é eu tenho ansiedade. Ele fala assim, eu tenho pânico, isso é, mas o ansioso... é uma coisa que eu não posso deixar de falar, que também está muito evidente no pânico. Tá. A diferença é assim, eu formei tem 30 e poucos anos. Era uma coisa tão rara, alguém com pânico, que quando no ambulatório da faculdade tinha, um colega falava para o outro, você saía do seu consultório para ir lá no outro professor ver. A pessoa descrever uma situação onde ela tinha uma iminência de morte. Você fala, mas como? Né? O coração disparava. Naquela época você fazia aquele tanto de exame, né? Fazia eco, eletro, e era algo psíquico. Lembrando que Freud descreveu o pânico, né? Ele tem uma que se chamava neurose de angústia. O pânico é um transtorno de ansiedade bem biológico, né? Um transtorno de ansiedade que você medica o paciente por um período e aquilo, teoricamente, iria sarar e não volta mais. Hoje se tornou tão comum que as pessoas já chegam no consultório e falam, eu tenho. Ele não tem dúvida do diagnóstico dele. Ele não pede para fazer exame do coração. Só quer validar, né? Só validar. Na minha opinião, é isso. É a pressão, é o estresse da vida moderna. Porque as pessoas vão chegando a um limite. Então você vai ficando alerta, uma hora você tem uma descarga. Né? Então, voltamos, é o genético ou não? O genético até um ponto. A genética é o quê? Vamos supor. Tá, tem uma genética para ter pânico, estou dizendo. Tem a pessoa que tem a genética muito forte, então basta um ambiente tenso, gatilho. Agora o outro aqui não. Mas no mundo onde tem gatilho, aquelas pessoas que afeta todo mundo. Afeta todo mundo. Genética e a epigenética. Seria exatamente. O gene na epigenética é desperto em pessoas que não seria normalmente. Né? Não tem propensão, né? Outra coisa é o burnout também, que está cada vez mais comum. Comum, né? As pessoas relatando que já tiveram episódios. O burnout, do ponto de vista do CID lá, é uma depressão causada pelo trabalho. Mas burnout também é um esgotamento. Então,
Por que eu me tornei nutrólogo? Porque eu sou psiquiatra e nutrólogo. Uhum. Porque muito cedo na minha carreira eu percebi que a maioria dos meus pacientes que eu recebia, eles não tinham nenhuma doença. Eles não eram saudáveis. A ausência de doença não é saúde. E eu percebi uma outra coisa, que eles estavam cansados. Eles não estavam tristes. Só que a gente trata o cansaço como se fosse a tristeza. Então voltamos ao burnout. O esgotamento... Também queria saber a relação do hardware com o software. Também. Isso, Então o cansaço é porque a vida moderna exige tanto de nós que você cansa. Você pode até depois desenvolver uma depressão. E eu via que nós não abordávamos o cansaço. A gente considerava esse cansaço, essa fadiga, como se fosse a mesma coisa do estado depressivo. Eu percebia que a pessoa me trazia queixas de fadiga e cansaço, mas ela não tinha pensamentos negativos, ela não tinha tristezas. Então, é o que você falou, esse esgotamento é um problema do seu eixo hipotálamo adrenal, que é o estresse crônico. Porque da mesma maneira nós falamos que a temperatura é a mesma, nós somos feitos para o seguinte: topou com um bicho perigoso 2 vezes por semana, correu dele, subiu na árvore, passou. Agora hoje não, você mata um leão por hora. Então a nossa reação de estresse tem a adrenalina, que sobe e desce, e quando ela sobe, ela ativa o cortisol, que é a parte hormonal. Então o cortisol demora mais para subir e demora mais para cair. Provavelmente era assim, o leão te atacava, subia a adrenalina, você corria, subia na árvore. O seu cortisol ficava alto por um tempo para você ficar mais alerta e não ser comido, né? Se você descer, o leão te pegasse, você ficava mais atento. O que acontece hoje? Seu cortisol sobe. Diferente lá na pré-história, que você descia da árvore, não tinha leão, e no dia seguinte você ia encontrar com um, você tem outro estresse. Então aquele cortisol não desce, ele fica alto. Quando o hormônio fica alto no nosso corpo, você se adapta. Não é assim com a insulina? A resistência à insulina. É isso? A insulina sobe, a gente engorda. Quanto mais gordura, mais resistência à insulina. O corpo tem que secretar mais insulina para manter a glicose normal, até que um dia o pâncreas fale e aquele diabetes tipo 2 tem que tomar insulina. Né? Não o tipo 1 que toma desde o dia que a doença surgiu. Então, o que acontece? Esse excesso de cortisol, ele torna insensível uma região do cérebro chamada hipotálamo. Então é como se o nosso sistema não entendesse que o estresse não está aqui mais. O leão não está aqui mais, não. A gente age como se tivesse. Então a pessoa tira férias, ela demora 15 dias, né? Não, na hora que eu estava desligando, tem que voltar. Porque demorou 15 dias para o sistema dela entender que estava tudo bem. Porque habituou a ficar alto. Então você tem que fazer o quê? Você tem que resetar essa região do cérebro. Não é assim que você faz no caso da insulina. Você não aumenta a sensibilidade da célula à insulina novamente, emagrecendo, tomando, sei lá, metformina, não é isso? Tá certo? Como é que você faz? Você tem que resetar. Então você reeduca como? Sono, aprendendo a respirar, e um conjunto de plantas chamado adaptógenos, que são plantas que nem te relaxam e nem te excitam como a cafeína. Ashwagandha, rhodiola, o cogumelo cordyceps, entendeu? Então são ginseng. Então são plantas que melhoram a sua capacidade de adaptar. Você vai ensinar o seu corpo assim, o cortisol subiu, agora tem que descer. Você vai reeducá-lo, porque senão você fica esgotado, que é o que a gente acha, né? O paciente chega no consultório com o cortisol não é alto, é de 2. Você fala, 2? Porque ele foi consumindo todo o cortisol que ele conseguia produzir. Aí fica baixo? Fica baixo. Aí ele não tem energia. Geralmente é uma mulher, ela fica em pé, a pressão cai. Fica, né? Eu costumo dizer assim, corre do leão. Ela corre e cai no meio do caminho, desmaia. Porque não tem cortisol. Então é a fase final de um estresse crônico. Agora está na moda também a expressão dos non-trópicos, né? As substâncias non-trópicos, para melhorar a sua performance cerebral. Também. Teacrina também Teacrina é um deles. Você tem, eu acho que a performance cerebral você tem que olhar assim. Você usa coisa para aumentar o fluxo de sangue. Por exemplo, o ginkgo biloba. Né? Você tem que tomar coisas para melhorar a membrana do seu neurônio. Ômega 3, fosfatidilcolina, fosfatidilcerina. Você tem que tomar coisas que melhorem a produção dos neurotransmissores. Você toma aminoácido, tirosina, triptofano. Tá? Você tem que tomar coisas que talvez inibam a destruição dos neurotransmissores, porque não basta aumentar a produção. Quando a gente envelhece, um dos problemas é o seguinte, a gente produz menos serotonina, menos dopamina, menos acetilcolina e aumentamos a degradação. Então a gente produz menos e destrói mais. E o que a gente faz? A Neuravena, por exemplo, é um produto que é uma aveia.
esse extrato de aveia. Neuravena é um extrato de aveia que inibe a monoaminoxidase, que é a enzima que degrada os neurotransmissores. Aquela avena sativa. Isso. Tá. Mas isso aqui é uma coisa, é um comprimido? Um extrato. Manipula um extrato. É um extrato. Esse é um deles. O Merheb me mandava tomar avena sativa no meio dos suplementos. Avena sativa. Mas eu nunca entendi por quê. Eu falava, mas é uma quantidade tão pequena de aveia que eu não estou entendendo. Mas é um extrato padrão, concentrado. Né? Isso, então é esse efeito, é um inibidor da monoaminoxidase. Sua mãe vai lembrar disso, não vou falar o nome. Não tinha uns negócios chiques de tomar procaína para ficar rejuvenescido? Você deve lembrar dessas histórias. Gerovital, que chamava o produto. Tá vendo? Sua mãe lembra. Gerovital. Tinha um amigo que falava, você tem que tomar fosfol. Tua memória está muito ruim, toma fosfol. O Gerovital rejuvenescia, porque o Gerovital, que era a procaína, ela é um inibidor da monoaminoxidase. Então que é a enzima que degrada grande parte dos neurotransmissores. Quando você tomava o Gerovital, você aumentava a quantidade de serotonina, dopamina, noradrenalina no seu cérebro. Então as pessoas se sentiam bem. Então por isso que era Anasla, que era, desculpa, você lembra? Uma geriatra famosíssima no mundo inteiro. Romena, isso. Era o que? Romena? Romena, isso mesmo. E tinha uma médica no Rio. Tinha, no Brasil inteiro. Tinha clínica. Que era representante, ela representava a Anasla. Isso, então... Ela era geriatra. Era um inibidor da monoaminoxidase. Então essas substâncias são importantes. A taurina também dos energéticos também, que o pessoal fala muito. A taurina é para contrapor o efeito da cafeína excessiva do adrenalina. Você sabe disso, né? Não. Porque a taurina ela é um aminoácido muito importante, que é o seguinte. O aminoácido mais excitatório, o neurotransmissor mais excitatório do nosso cérebro é o glutamato. 80% das sinapses, né, do cérebro são glutamatérgicas. Então, ele é um neurotransmissor extremamente excitatório e muito tóxico. Ele tem que ficar dentro das células. Quando ele vaza, por exemplo, quando um neurônio morre, a sua neuroglia, que são as células em volta, tem que estar saudáveis para capturá-lo e transformá-lo em GABA, que é o que acalma, ou em glutamina. O GABA é onde age o zolpidem. Né? O zolpidem age nos receptores de GABA. GABA é o neurotransmissor, olha que linda a natureza, mais uma vez em Yang. O neurotransmissor mais excitatório se converte no mais inibitório. O glutamato e então GABA. Tomar GABA faz sentido? Ajuda, sim. E taurina mais ainda, porque taurina ela modula essa conversão. Por isso que a pessoa toma taurina, ela acalma. Tomava o taurina junto com o Red Bull, esses Flash Power, Flying Horse, aí popularizou. Nossa, taurina para acordar. Aí agora eu tô vendo um monte de gente tomando taurina para dormir. Isso. Mas não é taurina com inositol, com... Isso, a taurina está no Red Bull é para amenizar a quantidade de cafeína. Ela acalma, na verdade. Porque todos nós, na verdade, estamos muito mais glutamato. Tem o inositol na fórmula também, junto com taurina tem inositol. Por isso que fórmulas para dormir, para acalmar, tem taurina. Porque a taurina vai aumentar a produção de GABA, nesse caso. Porque todos nós aqui estamos com excesso de glutamato. Nós estamos, entendeu? E isso é uma coisa complexa porque Por que a gente está com excesso de glutamato? Porque, tanto é que por que a comida chinesa, o glutamato monossódico... que a gente não come exatamente porque é ruim para a saúde. A hematocefálica vai contaminar. Pois é, exatamente. Então isso aqui, o glutamato monossódico. A então, gente evita ele. Exatamente. Que é porque ele é nocivo para a saúde. O umami. O sabor, umami, que é o sabor de carne, né? Você tem 5 sabores, né? Amargo, azedo, doce, salgado e umami. Então, esse efeito. Você tomou glutamato, você tem a síndrome da comida chinesa, naquela história. Então a taurina, ela modula, ela vai diminuir a quantidade de glutamato. Por isso que ela tem esse efeito calmante. Entende mesmo? E isso é muito importante, porque ele está nos ouvindo, porque nós temos muito poucas substâncias, muitos poucos remédios antiglutamatérgicos na psiquiatria, por exemplo. Um que todo mundo conhece é a memantina, que é usado para tratar Alzheimer. Que liga no receptor da célula onde o glutamato liga. E Alzheimer tem prevenção? Tem aquelas... Ou contenção? Ou contenção? Sim, você tem... dormir, né? Essa história assim. Eu digo que são 2 coisas que a pessoa tem que cuidar. É o sono e a resistência insulínica. Né? Que toda vez que você tiver um pico de glicose, né? Ou não manter sua glicose no ideal, você tem uma glicação. A glicação é quando a glicose ela estraga a membrana das células. E aí você gera uma inflamação. E ela tem que estar em quanto? Uma glicada? 99, é isso? Mas o importante é a glicada,
que é a média da sua glicose. Hemoglobina glicada. Isso, dos últimos 3 meses. Abaixo de 5,5, por exemplo. Abaixo de 5,5. E aí você não tem um remédio contra o... Você deve usar, a pessoa usa metformina, né? As pessoas usam, porque a metformina melhora a sua resistência insulínica. A gente pode dizer o seguinte, se nós vivêssemos 200 anos, todos nós seríamos diabéticos tipo 2. Entende? Ou seja, você vai criando uma resistência insulínica, as células, os receptores vão ficando insensíveis. Então, assim, esse é o papel, por exemplo, por isso que a metformina hoje é estudada como uma droga para estender a vida, não é para tratar diabetes. O David Sinclair, que é uma autoridade em longevidade do mundo, ele é magro como eu e ele toma metformina todo dia, como se fosse um diabético. Então essa é uma... E o que você toma todo dia? Esse dia eu mostrei uma foto do que eu tomo. O que eu tomo? Vamos lá. Então eu tomo um ômega 3, eu tomo uma ashwagandha, que é uma planta dessa adaptógena, aí eu tomo um sal palmeto para minha próstata não crescer, que a próstata todo homem vai crescer, então ajuda o crescimento da minha próstata não crescer tanto. Você começou a tomar com quantos anos esse remédio para próstata? Eu comecei a tomar com 45, eu tenho 55. Eu tomo, tem uma reação muito importante no corpo, chama metilação. A metilação a produção do metil é muito importante para o DNA ficar estável, porque o nosso DNA tem que ficar desligado, na verdade. Por que uma célula, um neurônio, é diferente de um hepatócito, de uma célula do fígado? Porque estão desligados genes diferentes. Então, para o seu DNA ficar do jeito que ele tem que ser, ele tem que estar bem metilado. Você descobre isso através da dosagem da sua homocisteína. Então, com a idade, a minha homocisteína aumentou. Então, eu tenho que tomar metiladores. Então, eu tomo metilfolato, metilcobalamina, vitamina B6, trimetilglicina. Beleza? Que é vitamina B12 e B9. Especialmente o metil. Tem que ser metilado. Aí eu tomo os meus mitocondriais. Que aí eu tomo PQQ, coenzima Q10, N-acetilcisteína, astaxantina, sulforafano. E eu faço assim. Eu tomo e uma vez por semana eu paro, no domingo eu não tomo nada. Para criar intermitência. Quem disse que você tomava tudo mesmo o dia todo? Na natureza, não. Tinha dia que você tinha carne, tinha dia que você não tinha carne, não é isso? Então eu tento criar uma alternância. Né? Eu paro, tem alguns dias que eu descanso assim, uns 15 dias. E o que você não come? Ou e o que você come? A vida também é feita de prazer, você concorda? Então assim, eu não como glúten no meu dia a dia, mas eu como uma pizza uma vez por semana. Eu como pouco alimento industrializado, praticamente nenhum. Eu todo dia como um pedacinho de chocolate, 70%, que mais que isso, não é chocolate mais, né? Mas 100%, não é chocolate, né? Não, é 100%, parece que você está comendo café em pó. Exatamente, isso. Eu bebo pouco, mas eu tomo vinho, de vez em quando com a minha esposa, uma vez por semana, tomando assim uma taça de vinho, 2 taças. Quem mais? Como muito, eu faço uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer, eu faço assim, eu como a minha salada primeiro, porque o senhor já não come. E você sabe que se você comer a sua salada e pôr vinagre, você diminui a velocidade da absorção do alimento. Por isso que a sabedoria popular é comer, né, uma salada antes. Está certíssimo. E agora está na moda vinagre de maçã, até misturar na água, uma colher de sobremesa. Isso, porque diminui a absorção, diminui a absorção dos alimentos, porque o vinagre é um probiótico, né, ele tem bactéria. Ali tanto é que vinagre tem que ficar guardado na geladeira, depois que você abre. Então eu como antes, então isso também é um outro hábito que eu introduzi. Eu tento fazer o meu café da manhã mais cetogênico, eu como ovo, abacate, e eu faço 2 vezes por semana um jejum intermitente de 16 horas. Então, assim, eu fico mais tempo sem comer. O jejum nada mais é que um descanso do seu metabolismo. Nós vivimos em jejum, você quer ver? Na minha geração, talvez a sua mãe também, eu não podia beliscar entre as refeições. E entre a minha última refeição do dia e a primeira do dia seguinte, eu ficava 12 horas sem comer. Hoje a pessoa dorme 6, fica 18 acordada e come a cada 3. Não é? Então ficar 12 horas sem comer é o normal. Tá certo? E eu tendo, não que eu consiga fazer isso todo dia, mas eu faço um esforço para jantar mais cedo. Certo mesmo eu consigo fazer isso 3 vezes por semana, quando eu estou no consultório, porque aí eu levo uma marmitinha. Tipo 7 da noite? 7, 8 horas da noite. Mas eu como queijo, sou mineiro, né? Então, assim, eu acho que o prazer, eu digo assim, faz parte do equilíbrio ter prazer de comer.
Eu não consigo entender, por exemplo, meu paciente, ele vai no Outback e leva uma marmita de batata doce com frango. Eu não sei para que ele faz isso. Por que o camarada vai no aniversário da avó de 85 anos e não come o bolo? Eu falo, por que você não come? Porque tem glúten, ele não tem doença celíaca. Eu falo, não, sua avó, quantos aniversários ela tem ainda pela frente? Então, isso, na minha visão, é uma desvalorização da interpessoalidade. Porque grande parte das nossas alegrias foram numa mesa. Não é numa mesa? Você vai jantar com seus amigos. Então, você não vai comer, assim, fica algo desrespeitoso até. Então, eu acho que esse é o equilíbrio. Então, assim, eu não sou neurótico, assim, nesse sentido. Mas cuida. Cuido. Aproveitando, então... Senão a gente briga assim, você morre um cadáver saudável e não viveu a vida. Não, mas aproveitando, você falou, não sou um neurótico, o que define, o que é uma neurose? Porque fica meio pra gente que não entende tão bem, o que é a definição de uma neurose? Eu aprendi que era mentira esquecida que você continua acreditando. É uma preocupação excessiva com algo que não merece toda aquela atenção. Não é? É uma coisa desproporcional. É desproporcional. Ali, né? Ou seja, vale a pena a gente falar isso. Isso é um problema que a gente vive hoje, né? Porque esse movimento do mundo de a gente valorizar todas as queixas, as microagressões. Então você é um neurótico, vamos supor. A pessoa, ou vamos pegar um exemplo. O dia que você virou adolescente, começou a sair, sua mãe ficava preocupada. Então a sua mãe não dormia. Então sua mãe buscou uma terapia, o terapeuta falou assim, não, começa a ajudar. Então aquele problema que era desse tamanho fica de um tamanho real. Nós estamos criando um mundo contrário. A pessoa sofre uma microagressão. Sei lá, alguém chama ele de orelhudo, qualquer coisa que você teve, eu tive. Aquilo passaria, mas aí a pessoa pega aquilo e faz ficar desse tamanho. Então nós estamos fazendo uma coisa anti-resiliente. Se a terapia antes tornava as pessoas mais resilientes, porque elas passavam a ser capazes de lidar com problemas maiores, que é como se você diminuísse o tamanho para a pessoa ser capaz de digerir, hoje não. Nós estamos criando uma sociedade, uma juventude anti-resiliente. Porque toda agressão que aquela pessoa sofreu na vida dela, ela reclamou e alguém deu ouvido. E você não pode fazer isso. Então aquelas coisas desse tamanhozinho ficavam desse tamanho. Talvez aquilo não fez diferença nenhuma para a criança. Uma vez, um bullying, não estou defendendo o bullying, mas aqueles atritos que tem no recreio da escola. Um xingamento narigudo, então é uma bobagem assim, isso, né? Então, igual você também, você fez luta. Né? Eu costumo dizer que a luta, a melhor coisa para um homem é lutar. Porque o menino toma um golpe ali, ele tem que lidar com aquilo dentro do tatame. Eu costumo dizer que eu era ruim de natação, mas quando eu perdia, só minha mãe que via, né? Porque tem 5 raias, sei lá. Agora o tatame não, né, velho? Ou qualquer luta, se você sozinho lá no meio, todo mundo olhando. Então você não apanha, você perde. Você não perde, você apanha. Então, isso é um exemplo. Eu me lembro assim, o menino tomou uma chave lá, alguém vem correndo. Não, você tem que deixar ele ali. Ele lidar com aquela dor naquele momento, está todo assessorado, o professor está do lado. Né? Isso é um exemplo, ou seja, uma microagressão num contexto que vale a agressão. Supervalorização aí você pega aquele que é coisa, pequenininho, né? E vira desse tamanho. A supervalorização que está errada. Isso, a microagressão, ela gera, a atenção às microagressões gera uma sociedade frágil, porque você faz o contrário do que uma terapia faz. Então esse é um problema que a gente vive hoje. Nós temos que passar a valorizar as agressões reais, não as micro. O termo razão vem de proporção, né? Qual é a razão entre problema de matemática? A pergunta começa assim: qual é a razão que a gente tende a esquecer dessa origem, né? Então colocar as coisas nas suas devidas proporções. Proporções. Com racionalidade. E isso então começa a contaminar a falta de noção de proporção, porque é uma falta de noção de hierarquia. É isso? Ou seja, um palavrão ou uma piada pesada não é igual um estupro. Você me entende? E se você deixar, fazem assim. Querem dar o castigo a um humorista igual você daria para um estuprador. Isso não é verdade. Não, como se fosse ataques na internet. São pessoas comentando. Isso, é falta de noção de proporção. E por quê? Se você não tem noção de proporção, quando você aborda a sua existência, você tem um problema. Porque na vida existe os seus valores, né? Você tem coisas que você dá mais valor do que outras. Então, quando eu abordo a existência, eu tenho que ter uma noção do que é mais valioso, quais são as virtudes mais importantes. Então, daí vem as tradições, as religiões, o estoicismo. Você tem virtudes que são muito importantes quando eu abordo o mundo. Se eu não tenho essa noção, se eu pego essa noção de hierarquia, eu crio um vazio existencial, porque eu não tenho um ideal para perseguir
do que é um ser humano completo, vamos dizer assim. Então, a proporção, ela vale por isso. Ok. Atenção às proporções. Infelizmente, a gente tem que prestar atenção ao horário. Também. Porque você tem que pegar um avião. Tem que pegar um avião. Eu sou o inimigo do fim aqui no podcast. Muito a minha bom. mãe fica querendo terminar porque a gente combina, né, com a pessoa, que é 1h30 e tal. Isso. Mas eu acho uma pena, porque a vontade de ficar conversando aqui... Da próxima vez, vai ser um cafezinho com queijo curado. Tá certo. Vamos fazer. Aí nós vamos fazer. Nós vamos ficar aqui. Isso. Vamos mudar para essa mesa. Vamos fazer uma série. Vamos fazer Exatamente. uma série. Vamos fazer uma três série. Entrevistas. Exatamente. Sobre 3 entrevistas. Uma trilogia. Vamos fazer uma série. Igual o Dr. Laí, fazer uma trilogia. Estou precisando fazer outra trilogia com o Dr. Laí. Pois é. Ele gosta muito de estar com vocês. Então, Eu gosto muito de estar com ele também. Nós gostamos. Sim. Não, foi ótimo, viu? Foi muito ótimo, obrigado. doutor Frederico. Prazer. Foi muito bom conhecê-lo pessoalmente. Só tinha feito live com o doutor Frederico, é a primeira vez que o vejo pessoalmente. No meu caso, eu te conheci muito mais na pesquisa para essa entrevista, Sim, então eu conheci um pouco do seu trabalho, já tinha assistido você com a minha mãe, mas conheci muito mais coisa, vou ler o livro também. por favor, Claro. vai gostar. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigada por ter Obrigado vindo. pelo carinho, pela recepção de vocês. Muito Me senti bom. em casa, eu acho que isso aqui é bom, né? Uma conversa que flui. Muito bom. Foi ótimo, obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a vocês por estarem nos assistindo. E aí vou te pedir para curtir, para compartilhar, para dividir essa entrevista com as pessoas que você acha que precisam entender essas coisas, precisam ouvir essas histórias, os que não precisam também, porque podem repassar essa isso. mensagem positiva e agregar em torno, né? Porque aí a gente tem assunto para conversar, né? Exatamente. O bom de você fazer um bom compartilhamento é que depois, quando você vai encontrar as pessoas, você vai ter assunto bom para falar. Né? Que a pessoa viu a mesma coisa que a gente, foi o que você falou de sentar à mesa, né? Isso. A interpessoalidade, né? Então acaba que aqui pode ser também uma oportunidade de você... E com certeza é. Compartilhar. Os momentos mais felizes das nossas vidas, se você for recordar, sempre tinha alguém. Nunca foi sozinho. Nunca foi sozinho. Muito bom. Muito obrigada. Então a gente fica combinado assim. Até a próxima. Valeu! Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas autorais. Tudo com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno, que todo mundo a partir dos 20 anos precisa. Glutamaster para imunidade, saúde do intestino. Ômega 3, fundamental. DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. O Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. E o link está na descrição. Valeu!